Pá, vamos lá, pessoal. É, Começando a nossa live, estamos aqui às 18h16. Estamos trazendo para a nossa live de hoje nosso amigo Paulo Tenório. Eu vou convidar o Paulo. Esperando o Paulo aí confirmar. Olá, Opa, pessoal. Doutor boa noite. Wagner. Boa noite, Oi. Paulinho. Tudo bem? Tudo bem, cara? Estamos vendo aqui os amigos, entrando aqui os amigos da live. Ótimo. Daniel, Rodrigo Maia, Luísa, Cleves, Valberto. A turma está Pessoal, chegando. a turma está chegando. Vamos começar aqui o seguinte. Bom, é muito importante falar da, do porquê dessa live. Esse é um projeto chamado Alagoas em Ação, que ele nasceu da ideia de nós contribuirmos para achar soluções dos empresários, empresas, autônomos, o mercado alagoano, achar soluções para a saída dessa crise, esse pós-crise. O esforço que nós estamos fazendo é que todos os envolvidos, os palestrantes que a gente convidou, nós vamos convidar outras pessoas ainda, as pessoas que estão ouvindo as lives, pudessem contribuir com ideias, com propostas para nós todos, nesse sentido mesmo de comunidade, nesse sentido de união, de cooperativismo, nós pudéssemos sair melhor dessa crise com as ideias das pessoas, das cabeças. Uma nação é tão maior quanto for a capacidade do seu povo. E eu acho que nosso Estado precisa sair do estigma de que nós não podemos nos juntar para tirar ideias boas e enfrentar as dificuldades juntos. Então, o conceito desse projeto Alagoas em Ação é trazer pessoas para sensibilizar, trazer pessoas com conhecimento, trazer pessoas para dar ideias. E as pessoas que estiverem assistindo aí, pessoal, todos vocês, se tiver algum insight, alguma ideia, na hora que o Paulinho estiver comentando, na hora que ele estiver conversando, entrem, tá certo? Entrem com propostas, coloquem as propostas para nós. O Paulinho vai fazer uma apresentação, eu vou mediar essa apresentação, depois nós vamos fazer algumas perguntas, respostas, tá? Para que a gente possa tocar o negócio. Toda vida que você achar que está legal, põe o coraçãozinho aí, que está bombando. Se você quiser convidar algum amigo, vai aí no aviãozinho, na setinha, aviãozinho, e convida outros seus colegas, diz, pô, vamos lá, porque começou, vamos convidar pessoas para a gente poder engajar o maior número de pessoas nas soluções, nas ideias e nas propostas para a solução dos problemas que nós vamos enfrentar. Esses problemas existem e nós só vamos superar com trabalho mesmo, é com a cabeça erguida, não é enfiando a cabeça no buraco, é se ajudando e trabalhando muito. Tá? A gente já escutou semana passada 3 palestras do Cristiano da Prospecta, depois tivemos o Paulo Peixoto em vendas, o Cristiano em dados, o Eduardo falando sobre marketing digital. Ontem nós tivemos uma palestra de uma figura importantíssima, que é o Luiz Otávio, da Log, nos dando uma visão de gestão financeira e processos. Hoje nós estamos aqui com o Paulo Tenório, que é uma pessoa conhecido meu de muito tempo, colegas e vizinhos, e Paulinho é uma pessoa que saiu mundo afora, né, aprendendo, desenvolvendo seu trabalho na área digital, na área de ferramentas digitais, rodou meio mundo de países. Hoje é o nosso
fundador da Tractor, Isso. criando soluções. Hoje tem mais de 300 mil usuários da sua ferramenta, dos trabalhos feitos pela sua empresa. Então, tem relacionamento com Israel, a Espanha, Europa, Estados Unidos direto, morou um tempo lá no Vale do Silício. Então, pessoal, eu acho que nós temos uma pessoa que pode nos ajudar muito hoje. Vamos ouvir aqui meu amigo Paulo, né? A palavra está com você. Muito obrigado a todos que compareceram. E vamos clicando aí no aviãozinho e vamos dando as propostas. Muito obrigado, Paulo, por estar presente. A palavra é sua. Que é isso, Wagner. O prazer é meu. Pessoal, primeiro, um prazer demais. Obrigado demais pelo convite para a gente estar aqui batendo esse papo. A ideia inteira, Wagner é muito generoso aí na hora de apresentar, mas a ideia inteira é que a gente se apresente, que a gente converse, tem um papo de negócios, né? E falar principalmente agora de negócios digitais. Então, a gente tem vivido uma transformação muito grande nas relações comerciais, nas relações pessoais, enfim, coisas do mundo que acontecem, que a gente perde o controle nesse sentido. Então, a gente vinha com um plano, todo mundo tinha o seu plano bonitinho para 2020, olha, a gente vai crescer tanto, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e muita gente tinha engavetado projeto de dizer assim, olha, eu preciso me posicionar online, olha, eu preciso estar digital, eu preciso fazer isso. Mas ainda era no campo de eu preciso, tipo assim, daqui a 2 anos. E não estava errado em pensar assim. O problema é que o mundo veio e trouxe uma situação que forçou profissionais e empresas a evoluírem 20 anos em simplesmente 20 dias. Então, o que é que acontece? Uma evolução muito rápida, aconteceu tudo muito rápido. Então, o objetivo da gente aqui é estar batendo um papo sobre essa transformação. Então, falando um pouquinho da minha história, sobre como eu comecei a carreira em 98, quando eu estava saindo do colégio, ainda começando, tenho 39 anos, e comecei empreendendo desde a faculdade, comecei a montar a minha primeira empresa, eu tinha 19 anos, eu fundei a Blob, Animação Gráfica Interativa, aqui em Maceió mesmo, que era um estúdio de design e animação, onde a gente ajudava as empresas, já daquela época, a poder se comunicar melhor através de um design mais bacana. Então, a gente fazia isso, a gente passou 3 anos, depois eu saí rodando, morei em Florianópolis, morei em São Paulo. Quando eu estava morando em São Paulo, eu recebi um convite para ir trabalhar nos Estados Unidos. Então, eu fui para os Estados Unidos, morei em Salt Lake City, Utah. Depois recebi um convite para mudar para Nova York, mudei para lá. E, por último, recebi um convite para morar em Los Angeles, trabalhar com efeito especial para cinema e televisão, design, essa parte de marketing, lá em Los Angeles, na Califórnia. Então, trabalhei em Hollywood com alguns estúdios de design e animação de lá. Depois de um tempo, voltei a Maceió. Em 2013, eu resolvi tirar essa ideia do papel, que é a Tracto. A Tracto, ela é uma ferramenta feita aqui em Maceió, né, que é bem interessante, onde a gente ajuda profissionais e empresas do mundo inteiro a poder criar o seu material de marketing com mais facilidade. Então, é uma plataforma que funciona online, na janela do navegador, tecnologia 100% proprietária da gente. E de 2013 para cá, eu fiz uma migração interessante. Eu saí de um profissional, praticamente um profissional liberal, né? Já trabalhei full-time, carteira assinada, muito tempo nos Estados Unidos, trabalhando já como... Eu tinha um LLC lá, que é um tipo de empresa, tipo uma limitada aqui do Brasil. Então, eu já fazia um trabalho meio como empresa, mas era eu presa, era apenas eu, né? Então, quando eu voltei para cá, eu recomecei a jornada de empreender. Os últimos 7 anos foram de muito aprendizado, né? Com a Tracto, a gente primeiro ganhou o Demo Day Alagoas, foi um evento que aconteceu aqui em Maceió, e depois a gente saiu rodando. Passei por uma aceleração de empresas, uma aceleração de startups, tá? E para a pessoa entender, eu acho que o bacana da gente falar sobre startups nesse sentido é assim, muita gente confunde o termo, o que é uma startup, né? A grande maioria das pessoas não consegue definir. Então, Wagner, uma startup, o que é startup? Ela é uma pequena empresa, geralmente de base tecnológica, esse nome foi adotado, startup de tecnologia, de base tecnológica, onde ela está à procura de um modelo de negócios, isto é, uma forma de ganhar dinheiro, que seja escalável. O que isso quer dizer? Que é escalável e repetível. Então, isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que é uma startup, o modelo Netflix. Netflix, ela é uma startup, ela começou como uma ideia de ajudar as pessoas que estão em casa a não sair mais para a locadora e entregar os filmes utilizando a internet. Então, eles criaram um software, né? Muita gente, às vezes, não associa as duas coisas. A Netflix é um software
que ajuda você a poder assistir filme de casa, né, de forma mais fácil. Então, eles cobram uma assinatura. Então, o modelo de assinatura é o modelo de negócios dele. No começo, eu morava nos Estados Unidos, eu ainda usei a Netflix lá atrás. A Netflix entregava DVD em casa. E eu tinha DVDs. Então, você pegava 3 DVDs, era assinatura, aí botava no correio lá nos Estados Unidos, depois ele devolvia o DVD. Era muito engraçado comparado com hoje, assim. Você imaginar, tipo, menos de 10 anos depois, como é que tá. E eles começaram desse jeito. Então, eles estavam em busca de um modelo de negócio que fosse repetível e escalável. Então, eles fizeram isso e começaram. Então, o termo de startup mais aceito é isso. Uma aceleradora de startups, ela funciona assim. Ela é um grupo de consultores, de pessoas especializadas, ex-empreendedores, que vão pegar você, geralmente 6 meses é o tempo de duração médio, durante 6 meses vão fazer, é como se fosse um MBA misturado com mestrado, tudo na mesma semana, nos mesmos meses, e você tem que sair de lá e fazer o seu negócio decolar. Então, eu passei pelo CID, Programa de Aceleração de Startups, inicializado pelo governo de Minas Gerais, depois passei pela Abril Plug and Play, que foi uma iniciativa onde a gente passava 6 meses dentro da Abril, que era aquele prédio, Wagner, gigantesco, a editora Abril, onde estava a época passando por um processo que era o seu próprio Covid, vamos chamar assim, aquela época que era o mundo digital veio e tomou o negócio deles de físico, de digital. Então a gente foi para lá como uma iniciativa de poder ajudar a Editora Abril a se transformar lá dentro, né? Então, eu passei 6 meses lá convivendo com executivos brilhantes, como Manuel Lemos, um cara super capacitado, o pessoal que já montou hoje outra aceleradora, então Daniel Grossi, Rogério Tamazia, Guilherme Massa, são executivos da Abril que me treinaram durante 6 meses, foram uma rede de mentores, né? A Mires, que me treinou em experiência do usuário. Depois que eu passei por isso, eu fui para o Vale do Silício. Cheguei no Vale do Silício, a gente passou 4 meses lá com o Tracto, tentando ver se a Tracto ia conseguir ter uma escala global. E lá eu fui treinado por um cara chamado Bo Rogers. Ele era o meu mentor. Durante 2 vezes na semana, por 2 horas, a gente conversava sobre negócios. Um ex-veterano de guerra, baixinho, forte pra caraca, com aperto de mão, puta, daqueles que quebra osso, sabe assim? E ele, aquele cara casca grossa, veterano de guerra do Vietnã, aqueles cara bem casca grossa. E ele me ensinou muito sobre negócios, né? E o que eu aprendi lá no Vale, principalmente passando esse tempo todo, foi quando eu vi os caras, eles não tinham medo de testar, de errar, de falhar, de quebrar, de tentar algo novo, de pensar grande, de pensar escalável. E eu voltei de lá do Vale do Silício, eu tinha algumas propostas para ficar por lá, mas tinha questão de visto, família, essas coisas todas. Minha irmã estava passando por um processo de câncer aqui no Brasil também, eu disse, eu não vou sair no meio desse tiroteio, voltei. E quando eu voltei, eu decidi fundar a Tracto aqui em Maceió. Bateu o martelo. 2 anos depois que eu comecei em Maceió, eu saí 2 anos viajando, voltei para Maceió. E uma pergunta, Wagner, que as pessoas faziam desde aquela época era: mas por que Maceió, né, cara? Uma cidade, pô, limitada em relação a mercado, a profissionais. Tem profissional capacitado? Tem gente boa? Era o que eu mais escutava, né? E cara, a internet daqui de Alagoas é maravilhosa. Você pega a internet tanto de provedores locais como a Lu, como provedores nacionais como a Vivo. Você tem internet de fibra ótica com uma velocidade altíssima, que dependendo do local que você vai. Então, a internet já tinha. Eu aprendi lá nos Estados Unidos que a americana é exatamente igual à brasileira. 2 olhos, né? A cabeça, 2 braços, na sua grande maioria. Pessoas que conseguem ler e escrever que nem a gente. E com suas limitações também. E outra coisa, enrolão pra caraca, sabe? Miguel lento, assim, marqueteiro. Aí eu disse, cara, em Maceió a gente tem tudo isso. E aí eu decidi fazer um trabalho de formação aqui em Maceió, que foi, eu vou fundar. Tudo começa pequenininho. A gente era uma empresa pequenininha. A primeira dificuldade minha aqui foi alugar uma sala. Então, pô, vamos alugar uma sala aqui em Maceió. Eu fui com o primeiro corretor de imóveis que foi me alugar a sala. O cara exigiu uma série de papelada, burocracia. Depois que eu assinei, o cara tentou me dar um golpe, sabe? Aí depois que eu reformei a sala toda, uma sala bem pequenininha, não dá o tamanho da recepção da Tracto, bem pequenininha. E o cara, depois que eu reformei, deixei tudo pronto, organizei, o cara disse que não ia mais alugar e tal, uma confusão, resumindo, eu deixei a sala primeira na cabeça que a gente tomou. E aí eu conheci o Geraldo Freitas, da imobiliária Geraldo Freitas, que me abraçou e disse assim: Paulo, que é isso, cara? Isso aqui você está em casa, pegou a pessoa errada. Me ajudou, e aí eu já aluguei a primeira sala com ele, que foi de sucesso até hoje, e é um cara que eu gosto muito. Então, assim, a gente começou, sabe, Wagner, já aqui com o pé esquerdo em Maceió. Ia contratar profissional, puta dificuldade. Mas qual era o problema?
ainda estava numa fase da necessidade de capacitação dos profissionais alagoanos. O que isso quer dizer? Não é sobre competência da executar a tarefa, é a forma de pensar. E isso, para a gente, significa muito nos dias de hoje. Não é, Wagner, sobre a transformação digital, não é técnica, não é ferramenta. Ela começa aqui, ó. E exige uma coisa só. Toda vez que eu pegava um profissional de Maceió, colocava o cara sentado comigo lá na Tracto para a gente conversar, eu primeiro tinha que quebrar um histórico de experiência negativa que esse cara teve em várias empresas que passou. Ele já parou de acreditar nele mesmo. Ele dizia, poxa, aqui em Maceió não tem empresa legal para eu trabalhar. Aqui não sei o quê. Era sempre esse negócio, sabe? Sempre repetindo um mantra que as coisas não funcionavam. E o meu trabalho era dizer, cara, esquece isso, vamos focar no resultado. Vai dar certo, velho. Vamos nessa. Pegava na mão, vamos e fazia esse trabalho de formação com a turma de dizendo assim, começa a acreditar que você é capaz. Eu digo, olha, eu, moreninho, neguinho assim, nasci em Arapiraca, interior de Alagoas, cara. Fui bater lá longe e eu não sou mais inteligente, ou mais preparado, ou mais capacitado. Eu só tenho uma coisa, eu acredito que vai dar certo. E quando a gente acredita que vai dar certo, as coisas começam a mudar. Não é coisa motivacional barata, não. É simplesmente o acreditar que vai dar certo do empreendedor, ele é diferente. Ele começa com um plano, sabe? Ele diz assim, por exemplo, no meu caso, eu um dia disse, olha, eu vou me tornar um dos melhores profissionais na área de design e animação que existe em Alagoas. Aí meu pai, o Wagner conheceu, empresário, agora disse, Paulinho, ser melhor de Alagoas não quer dizer nada, sabe? Se você quiser ser alguma coisa, você tem que ser o melhor do Brasil, um dos melhores do mundo. E aquilo foi uma frase simples que ele me falou, mas eu realmente entendi o que ele estava querendo dizer. Não é para mirar para baixo, não é para ser o melhor daqui de Maceió. Falei, cara, então vamos ser um dos melhores do mundo. E isso exige muito. Então eu comecei a estudar, me dedicar, porque eu tinha esse objetivo. E aí consegui fazer isso. Com a Tracto, o que foi que eu pensei? Falei, cara, de Maceió, eu vou criar uma empresa global, feita em Maceió, desenvolvida por profissionais alagoanos, com a base da gente aqui, e vou provar que não só é possível criar uma empresa de alto impacto, de tecnologia, de onde você estiver, como a gente consegue fazer isso de Maceió, mantendo a qualidade de vida, ficando próximo da minha família, dos meus amigos, fazendo com que minha esposa não sinta falta, que meus filhos conversem com converse com vovô e vovó, enquanto aproveitar, porque isso da vida é uma das coisas mais importantes. E o que foi que aconteceu? Enfrentei muitas barreiras, né, nesse começo e tal, dessa dificuldade. Todo mundo dizendo que não era possível, que era muito ruim, que não sei o que eu não ia. Investidores não botavam fé na gente, não acreditavam que a gente perguntava, mas por que, Paulo, você está em Maceió? Por que você não está em São Paulo? Mas por que você não... Sabe, era sempre uma coisa ruim, esse karma, assim, de coisa. Eu falei, gente, o problema não está comigo, não. O problema está com vocês, entendeu? Tem internet, tem que funcionar. E aí a gente começou, sendo que sempre tem aquela pessoa que acredita. E aí, 99% dos nossos investidores, os que colocaram dinheiro, são de São Paulo. Tá? A gente tem um investidor local, o João Kepler, que já começou a acreditar na gente daqui, mas todos os outros investidores são de São Paulo. E aí, lá, onde existia preconceito, também existia gente apostando que a gente ia dar certo. E, Wagner, isso é muito importante. Quando a gente fala sobre hoje o momento que a gente está vivendo, e a gente quer falar sobre transformação digital, a gente quer falar sobre, poxa, como é que eu consigo? O mundo todo está dizendo assim, não, você não consegue, é muito difícil, vai dar errado, a mídia, notícia ruim, amigo compartilhando coisa ruim, e você se perde. Então, o primeiro passo é respirar, que é aquilo que eu falo, e para poder agir. E com clareza a gente tomar as decisões. Então, falando bem prático, quando os investidores começaram a acreditar na gente e disseram assim, não, vocês vão, eu estou 7 anos com a Tracto como empresa, a gente já furou todas as estatísticas de mortalidade de startups, sabe, que a gente tinha, e ao mesmo tempo a gente não virou aquele unicórnio multibilionário. Existe uma jornada, que é uma longa, cada empresa tem a sua, e eu estou respeitando a minha. E aí, a partir que eu passei por esse momento, eu comecei a aprender muito sobre técnicas e ferramentas de gestão e técnicas de desenvolvimento de negócios que faz com que você consiga acelerar esse processo. Nós somos uma empresa naturalmente digital, mas a gente sofreu um impacto. Assim que chegou a questão do Covid e disse assim, olha, vocês têm que sair do escritório, eu como CEO tive que me reinventar. E eu aprendi que eu estava errando bastante. Então, eu estava sendo muito longo nas reuniões, eu estava demorando, gastando o tempo das pessoas com besteira, e agora eu estou muito mais
mais otimizado no meu tempo. Então, comecei a aprender várias coisas. E a primeira coisa que eu aprendi foi o seguinte: se a gente que era digital estava com dificuldade, imagina quem não é. Então, para a gente ser bem pragmático hoje e bater um papo com a turma que ainda não está no digital, a primeira coisa é calma, tá, pessoal? Exige velocidade, mas aí é que tá. Eu aprendi uma coisa com startup nessa minha jornada dos últimos 7 anos, é que se você acelerar na direção errada, você quebra muito mais rápido, ao invés de crescer muito mais rápido. Então, vamos lá. Falar tecnicamente. Primeira coisa, tem muito negócio. Eu tenho vários amigos que têm restaurantes, certo? Você já tinha iFood, que estava dominando o mercado, comendo 30% da turma, então isso já é uma tacada pesada, mas os restaurantes já estavam reclamando. Você tinha um sistema de venda online através de Mercado Livre, de coisas. A Amazon já chegou no Brasil. Você tinha várias opções, mas tudo isso foi ignorado, principalmente a gente que estava aqui em Maceió, por dizer assim: esse negócio não vai chegar aqui não, sabe? E eu sempre conversava com todo mundo: gente, olha, o celular, naquela época, se você for para Maceió de 10 anos, né, para trás, e você chegar lá em 2010 e disser assim: pessoal, olha só, você vai ver, daqui uns anos vai estar todo mundo no celular, ter um smartphone que você vai conseguir filmar, fazer isso, fazer aquilo, todo mundo ia rir, dizer que nada, rapaz, como é que você acha? E hoje você tem qualquer pessoa da profissão mais baixa, que é, vamos dizer, não mais baixa, mas a que ganha menos, que é menos respeitada no Brasil, que seria gari, empregada doméstica, todo mundo digital, conectado via WhatsApp, passando as coisas, a você ter as empresas grandes também que já estavam digitais. E o que foi que aconteceu? Muitos negócios pararam no tempo, mas não foram os negócios, foram as pessoas. Disseram: não, vai dar tempo, vai dar tempo. Isso não foi uma especialidade do Brasil, isso não foi uma especialidade de Maceió, isso foi geral. Não, eu tenho tempo, eu tenho tempo. Não, daqui a pouco, eu vou começar um processo, daqui a pouco eu crio meu Instagram, daqui a pouco eu começo não sei o quê. E foi ignorando, pratelando, postergando uma decisão de: eu preciso aprender sobre digital. E agora que está todo mundo aqui, poxa, precisando aprender, a primeira coisa é: digital não é ferramenta, tá? O negócio ele continua o mesmo, é conta de padeiro. Se você tem um restaurante, a conta é, vamos dizer, um restaurante que venda pizza, que foi uma amiga minha, Carol, que acabou de pivotar o negócio e começou a mozeria a entregar a pizza agora, delivery, fazendo pizza. Ela tem um restaurante no JTR, fechou o restaurante, já abriu a entrega de pizza online e está fazendo a pizza delivery. Carol tem um trabalho maravilhoso. Aí veja só, o que é que acontece? Se você vende, você tem que fazer aquela conta de padeiro, que é fluxo de caixa básico. Olha, se eu tenho uma despesa de 10 mil, né, fixa, que eu tenho que honrar meus compromissos, quantas pizzas de R$ 37, R$ 30, eu preciso vender para poder colocar? Poxa, eu tenho que colocar ali pelo menos umas 1.000 pizzas eu tenho que vender por mês. Isso dá 250 pizzas por semana, que dá 50 pizzas por dia, dias úteis se a gente colocar. Então, meu objetivo é esse. Como é que eu vou fazer isso online? Aí funciona assim. Se eu tenho que vender uma pizza online, quanto eu tenho que investir do meu tempo e dinheiro, seja com anúncio, seja dedicando pessoas que vão ficar atendendo online para poder vender essas 1.000 pizzas que a gente conversou, essas 1.500 pizzas que eu conversei. Então, a base da transformação digital, ela não é ferramental. Ela não é uma sacada de negócio, ela não é uma dica, sabe, mística que vai chegar. Muita gente espera isso. E muita gente, infelizmente, vende esse sonho, sabe? Na verdade, para quem é empreendedor, para quem tem negócio, é fluxo de caixa. Você sabe disso, Wagner, é planilha. As planilhazinhas aqui bem determinadas. A partir dali você consegue se mexer. Então, quando a gente pega um exemplo desse de um restaurante que tem que ficar 100% online de delivery, aí a gente já começa a ter: olha, eu vou tomar uma decisão, eu vou vender no delivery. Aí você tem uma coisa que é muito importante. A internet é um mundo, como é o mundo da gente real. Então funciona assim: a definição da persona, né? Para quem eu estou vendendo? Porque, por exemplo, se eu estou vendendo uma pizza que eu quero que apenas pessoas que morem na Ponta Verde, Jatiuca, Pajuçara comam, tá? E eu quero pegar pessoas da classe A e B, quem eu estou concorrendo hoje? Que tipo de comida eu tenho que tipo de pizza, que tipo de ingredientes eu tenho que usar? E isso determina a linguagem de comunicação e até aonde você vai encontrar essas pessoas online. Então, imagina se a Carol não faz uma análise de persona, se ela já sai pegando o negócio dela e diz: eu vou online, aí vai no Instagram, tá? Aí vai começar a fazer anúncio no Instagram, conversando com as pessoas, indo atrás, desesperado, sem saber
para quem vai. A chance dela ficar, eita, eu preciso criar. Alguém diz para ela, olha, você precisa de um canal do YouTube para poder dar certo. Aí ela vai e segue o canal do YouTube. Mas será que o público dela tá no canal do YouTube? Será que o público dela tá no Instagram? Será que o público, onde é que será que o público dela está? Então, é muito importante a gente saber disso para poder a gente navegar nessa selva digital, tá? Não há milagre nesse sentido. Mas o que há, aí sim, uma vez definido exatamente qual é o público que você quer encontrar, fica super fácil, sabe? Então, por exemplo, uma vez que você determinou, olha, eu quero vender pizzas, que são pizzas premium, elas custam R$ 60, o dobro do preço. Então, quer dizer, ela não vai ter que vender mais 1.000 pizzas, ela vai ter que vender 500. A minha pizza custa R$ 60, mas é a melhor pizza que você vai comer aqui em Maceió. A gente entrega com isso, com aquilo, tal, e faz o processo de venda que faz. E vai aonde? Atrás dessas pessoas. Poxa, onde meu público está no Instagram, por exemplo? Eu posso pesquisar através de hashtags, eu posso pesquisar onde o meu público está, eu posso ir nos meus concorrentes e ver como eles estão se posicionando, mas basicamente o que é que uma pizzaria dessa vai precisar? Ela vai precisar, primeiro, se ela vai começar a se vender digital, e vamos assumir que o Instagram seja o principal canal de aquisição dela hoje, tá? Então ela vai precisar de um Instagram criado, e isso quer dizer poder criar o seu material de marketing, uma logo bem feita, que a logo já precisa comunicar para o público dela. Então, se é um público classe A ou classe B e A, ela vai precisar falar com um pouco mais de requinte, ela vai mostrar um pouco mais de sofisticação, as fotos vão ter que ser mais produzidas, e ela vai começar a trabalhar com a linguagem dessa da pizza perfeita que você recebe em casa, essas coisas. E aí vai começar a ter um Instagram. E primeiro, começar a crescer esse Instagram aos poucos. Segunda coisa que ela vai precisar de um cardápio digital. Um cardápio digital é todos os meus produtos que estão à venda disponibilizados para a pessoa, como se eu estivesse entregando a ela uma folhinha que ela acabou de chegar no meu restaurante. Esse cardápio digital, ele precisa também estar linkado diretamente a um canal de atendimento, aonde o cliente vai fazer a compra. Então, do Instagram, eu direciono essa pessoa para o meu espaço, meu cardápio digital. Depois disso, eu tenho que entrar em contato, eu tenho que engajar. E aí eu posso mandar essa pessoa para o WhatsApp, eu posso mandar essa pessoa via direct, eu posso mandar essa pessoa para um site que eu atenda, que eu faça self-checkout, né, que a pessoa entra lá, compra sozinho, eu posso fazer uma venda guiada. Então, existem esses caminhos que você pode fazer com o restaurante. E todas essas ferramentas que eu estou falando, por exemplo, o Instagram, 100% gratuito para você começar. Conteúdo lá dentro, você pode usar desde contratar freelancers, designers, agência, ou também encontrar ferramentas, por exemplo, a Tracto ajuda nisso, que você consegue encontrar N ferramentas que você consegue utilizar para criar o seu material. Uma vez que você cria, você vai precisar do outro lado, que é o lado do atendimento. As pessoas pecam muito, 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 muito mesmo no atendimento. Eu não vou falar o nome da loja, mas minha esposa estava tentando comprar umas panelas, que as panelas da gente, dessa quarentena, já deram o que tinha que dar. Estão cozinhando todo dia, estão precisando de panela nova. E aí ela foi no WhatsApp de delivery de uma dessas lojas. Ela está, desde as 2 horas da tarde, tentando comprar. E não conseguiu terminar a compra. Sabe por quê? Ela pergunta, aí o atendente espera, daqui a meia hora o atendente volta de novo. E não responde a tempo. E com isso, perdeu o venda. Então, minha gente, o mundo é digital, mas é feito de pessoas. Não tem máquina do outro lado, não. Então, é gente que está querendo comprar um produto ou serviço. Se você não atender com excelência, eu digo, se você for para o digital, com as práticas de um péssimo atendimento do local, você vai espalhar merda no ventilador. Você vai chegar e vai jogar merda no seu nome, na sua marca. Você não vai conseguir dar conta. Eu estava resolvendo um problema hoje. Hoje um assinante da Trac mandou lá uma mensagem. Aí um amigo meu disse, olha, fulana de tal teve dificuldade para poder assinar a Tracto, ela assinou e não atualizou o plano dela. Aí foi o que eu fiz. Imediatamente eu parei tudo que eu estava fazendo, peguei a mensagem, pessoal, precisa de prioridade zero nisso aqui, atendam, ligo para ela e façam isso. A pessoa foi, atendeu, daqui a pouco mandei uma mensagem. Ai, Paulo, muito obrigado. Como vocês são rápidos e tal. O meu concorrente, moçada, tem bilhões de reais de investimento. Como é que eu ganho desse cara? No atendimento, velho. Digital, moçada, é sobre levar uma presença humana quente para essas pessoas. É atendimento o tempo todo, é você ser atendido na hora, é você poder estar fazendo o negócio na hora. E isso exige um processo analógico, não é um processo digital. Então, por exemplo, se você entrar na Tracto hoje,
você vai ter um chat lá de atendimento online, tá? O chat, existem várias soluções já feitas. Você não precisa criar do zero tudo. Olha, tudo que você quiser fazer, tem uma empresa vendendo. Isso é a parte mais legal, sabe? Então, o empreendedor, ele vai dizer assim, eu quero montar, Paulo, um sistema de atendimento com aqueles robôs automatizados, porque eu não tenho muito braço para atender, só sou eu. E eu preciso de um robozinho daqueles. Tem uma empresa que faz isso. Aí, que empresa faz essa? Depois eu mando no meu direct lá, que eu mando para vocês a referência dela, tá? Então, tem uma empresa que faz isso. Paulo, eu preciso pensar em estratégia digital. Eu não sei como é que eu vou vender. Como é que eu consigo? Eu preciso que alguém me ajude e me pegue pelo braço. Tem um consultor de estratégias digitais que vai pegar na tua mão para te ajudar. Paulo, eu preciso de uma ferramenta para criar cardápios digitais. Digo, pode deixar, fala comigo que eu ajudo isso na hora você fazer. Paulo, eu preciso agora entender melhor como eu crio uma lista de e-mails para poder eu ficar mandando newsletter. Eu preciso criar um newsletter. Tem uma ferramenta para isso. Tem ferramenta nacional, tem ferramenta gringa como o MailChimp, que você consegue também fazer. Mas o que eu digo que atrapalha muito a transformação digital é o pensamento, sabe, Wagner? É o pensamento analógico, que é assim, é aquele pensamento onde eu levo as minhas práticas do meu mundo real para o mundo digital e espero que o mundo digital faça a mesma coisa. Então, imagina, vamos falar de uma loja física? Pensa assim, eu investi, 200 pau na reforma de uma loja. A loja está belíssima. Botei aquelas pedras brilhosas no balcão, todo mundo, as cadeiras são das melhores, tá tudo beleza. Aí, todo mundo gosta de comprar. Aí, essa mesma empresa vai no digital, certo? Essa mesma loja de roupa. E não entende por que as pessoas não estão comprando. Aí, quando vai analisar, é o seguinte. Primeira coisa, não está com o funil que a gente chama de vendas feito. Eu criei um Instagram e eu espero que o meu cliente se vire do mesmo jeito que ele se vira no mundo real para poder comprar o meu produto. Não funciona assim. O jogo do digital ele é invertido. Ele funciona da seguinte forma. Onde está meu público? Como eu consigo atender com excelência? Então, para pequenos negócios, funciona assim. Começa com o Instagram, uma rede. Eu indico começar com qualquer rede. Se você quiser começar com o YouTube também é possível. Instagram está tendo um crescimento e uma adoção mais rápida que o próprio Facebook. São da mesma empresa, né? Instagram, Facebook e WhatsApp. Então, você está dentro do mesmo ecossistema e você consegue anunciar de forma mais fácil. Pequenos negócios. Quando a gente está falando de médias empresas, aí a gente já está falando sobre processos, né? Os processos digitais, a gente está falando sobre pessoas e processos, elas são diferentes. Por exemplo, a gente está falando sobre gestão de comunicação. Aí você tem ferramentas que estão alinhadas a um processo, Wagner. Por exemplo, para a gestão de processos, você tem o Trello. Eu não sei se a turma conhece o Trello. O Trello ele utiliza uma técnica chamada Kanban. Tá? Kanban é uma coisa muito simples. Ele cria 4 colunas que tem e ele diz assim, uma coluna ele coloca como se fosse aqueles post-its, sabe assim? De tudo que você precisa fazer. Então, eu tenho a fazer. Tenho isso, por exemplo, hoje, meu dia. Tinha reunião logo cedo com a apresentação do trato. Tinha isso, tem a live. Então, eu coloco tudo que eu tenho que fazer no meu dia. No segunda coluna, eu coloco o que eu estou fazendo. Então, se eu estou fazendo isso, eu coloco aquilo. E aquilo vai me ajudando a organizar mentalmente. Trello é maravilhoso porque você trabalha com equipe, mas ele não é o único. Tem Trello, existe um outro chamado Hora.pm, tá? Hora.pm é o que eu uso, é super bacana. Existe um outro de um brasileiro chamado Pipefy, que ele também trabalha com essa questão de gestão de processos estilo Kanban, e isso você consegue colocar o time todo dentro de uma única plataforma. Uma outra dica de plataforma que eu vou dar é o Microsoft Meets. O Microsoft Teams. Microsoft Teams, eles têm uma super ferramenta que eles acabaram de lançar, gratuita também, onde você junta videoconferência, enfim, várias ferramentas diferentes. Eu tenho até, Wagner, eu posso fazer um teste aqui. Uma coisa que acontece, deixa eu girar a câmera aqui para ver se ele vai pegar aqui direitinho. Ó, ele está pegando aqui, ó, o Microsoft Teams, ele é muito legal. Deixa eu pegar ele aqui um pouco, aqui assim, isso, ó. Ele é essa ferramenta aqui, ela tem em português, tá? Para não se assustar, mas basicamente você tem uma ferramenta onde você tem chat, você tem vídeo, tem app, você compartilha arquivos, você compartilha um monte de coisa que é muito legal, sabe? Então, assim, eu indico demais também. Microsoft Teams é uma que eu indico. Trello é a ferramenta
que você pode fazer toda a gestão dos seus processos. Então, por exemplo, aqui se vocês estão vendo, eu tenho alguns cards, eu vou dar um zoom aqui, tá certo, pessoal? Só para vocês verem aqui um pouquinho, ó. Eu tenho o time, então, como é que funciona um Kanban? Por exemplo, eu posso pegar aqui produto B2C, que é um card que a gente tem, e aqui, o que é que eu tenho nisso aqui? Eu tenho 3 colunas, a fazer, tá vendo aqui? Fazendo e feito. Então, tudo que eu preciso fazer, eu coloco aqui. Então, por exemplo, eu uso o Ora.pm, que é uma outra ferramenta que é muito legal. Eu gosto demais dele, porque ele tem um nível de personalização que eu gosto. São ferramentas que você vai testando. Então, por exemplo, no meu trabalho de CEO aqui, que eu coloco, eu tenho tudo que eu preciso fazer. E olha a minha listinha de coisas aqui que eu tenho. Né? Então, eu tenho o to do, que é o que eu estou fazendo, doing, que é o que eu tenho que colocar, e aqui o que eu fiz, que é o done. Então, eu consigo ver tudo que eu estou colocando aqui no meu material. Então, pessoal, depende muito de cada ferramenta, mas são ferramentas super interessantes, tá? Que você consegue utilizar. Então, recomendo o Ora, o Microsoft Teams, que você consegue colocar. E aí, só voltando um pouquinho para cá, para a gente poder voltar, a ideia é a seguinte. Do mesmo jeito que você tem as ferramentas que estão disponíveis, tem o processo, tá? O processo ele vai determinar as ferramentas. Para empresas de médio porte, o que é interessante? Primeira coisa, colocar uma plataforma onde todo mundo esteja presente, que todo mundo consiga se comunicar. O WhatsApp ele é legal, mas ele é problemático porque ele é barulhento. Ele não tem um arquivamento bacana das coisas, ele é rápido, mas em compensação você está disputando a atenção da pessoa com muitos outros temas. Quando você vai para um ambiente mais corporativo, é interessante você usar o Microsoft Teams, tem outro chamado Slack, que é uma ferramenta de comunicação de chat. Para a turma que é mais velha, da internet das antigas, tem uma coisa chamada Mirk, esse aí é só quem tá para lá dos 40 ou está chegando, que sabe que é essa ferramenta. Mas, assim, ele é uma ferramenta de comunicação. Porque no mundo digital é tudo sobre comunicação, pessoal. É tudo sobre comunicação. Então, não importa o tamanho da empresa. A empresa pequena vai estar tentando se comunicar com os clientes. A empresa grande, a empresa média vai estar com 2 problemas, que é o CEO se comunicar com a equipe se comunicar entre eles e o produto se comunicar com os clientes. E uma empresa muito grande, uma empresa que já tem uma pulverização, é entender o seguinte: como eu faço a transformação do meu time de vendas, por exemplo, para um time digital, que é uma coisa que a gente vem conversando, Wagner. É uma transição que ela não é rápida, ela não acontece do dia para a noite, mas ela é acelerada quando você faz um desenho no papel. Olha, pessoal, eu quero fazer o seguinte: a partir de agora, eu quero que as pessoas entrem nesse canal. Esse canal aqui de aquisição da gente vai ser onde a gente vai estar fazendo, seja um site, seja o que for. A gente vai conseguir atingir, por exemplo, eu vou começar a pegar 50% do meu time de vendas e colocar ele 100% digital. A definição disso gera os processos e gera as ferramentas. Profissionais diferentes, distintos, vão utilizar ferramentas diferentes. No caso, por exemplo, quando a gente está falando de um sistema de aquisição de leads e fazer marketing de conteúdo, você tem plataformas de automação de marketing, como o RD Station, que é uma ferramenta nacional, você tem Lead Lovers, que é outra ferramenta nacional também, que você consegue fazer uma automação de marketing online. Mas muita gente, principalmente empresa grande, cai no conto da automação. Olha, vamos fazer uma automação e tal, aí o cara manda um e-mail e depois recebe não sei o quê, e aí o cara, como se fosse se vender sozinho. Isso não existe. O humano é o mais importante e o grande diferencial no digital. A Tracto só cresce do jeito que a gente está crescendo, porque nós temos um suporte fantástico. Um time que está disposto a qualquer coisa para resolver o problema do cliente. De madrugada, final de semana, a gente se vira, eu pego um monte de gente. Eu acho que o cerne da Tracto é isso, é atender bem. E às vezes a gente falha, é lógico, mas quando a gente está falando num universo de 300 mil pessoas, sabe? A gente conseguir atender bem essas pessoas com um time que está menos de 30 pessoas, a gente fica muito satisfeito, sabe? É como se cada um da gente cuidasse de 1.000 pessoas diferentes, de 10 mil pessoas diferentes ali dentro. Então, para a gente é uma satisfação grande quando a gente está trabalhando dessa forma. Então, assim, Wagner, e pessoal que está em casa, tem gente perguntando, olha, Paulo, parece o Canvas, como é que ele funciona, a Tracto? Exatamente, a Tracto funciona já no navegador, você pode entrar lá depois e ver com calma, que a ideia inteira aqui, pessoal, é explicar para vocês que o mundo digital, tá?
ele não é sobre ferramentas, não é sobre manhas, não é sobre atalho, tá? Se uma coisa que eu aprendi em 7 anos criando uma empresa digital, veja só, são 7 anos vendendo o mesmo produto, com o mesmo nome, montando um time daqui de Maceió, vendendo para o mundo inteiro. Esse mês agora eu estou super feliz. A gente conquistou o primeiro cliente da gente na Dinamarca, tá? Tô até para querer saber quem é. Um e-mail super estranho, um nome todo estranho. E eu vou entrar em contato porque eu quero saber como é que esse cara me achou, tá? Mas, assim, para deixar isso claro para vocês, são 7 anos. E se eu posso resumir 7 anos de uma empresa digital em poucas palavras, eu digo que é o seguinte: a empresa digital ela é feita de gente para gente. Ela é feita de processos que você faz na sua empresa tradicional. É muito simples, é conta de padeiro. Depois que você disser, por exemplo, eu quero começar a ter. Se alguém tiver aí escutando, tem um cara que vem fazendo um trabalho bem interessante de corretor de imóveis, que é o Tiago Moura, ele vem fazendo um trabalho que eu venho acompanhando. O stories dele, ele está sempre postando prédios. Puta, eu fico com a mão coçando para comprar, só falta o dinheiro. Olha de caraca, que apartamento. Ele sabe vender muito bem. Esse filho da mãe, ele tem o meu WhatsApp, ele fica mandando as coisas assim, ele vai se posicionando. Então, eu estou no meu stories ali e eu gosto de seguir. Por quê? Eu que estou afim de comprar um apartamento, eu fico olhando as pessoas que não estão tentando me empurrar a coisa, sabe? Que estão me mostrando, olha que lindo isso aqui, olha essa vista, olha tarará. E aí você vai criando aquela, sabe? Aí eu, olha amor, aí eu mando um direct, sabe, para minha esposa. Digo, olha esse apartamento, esse leito, um dia a gente chega lá. Então, assim, é de gente para gente, pessoal. O digital é feito de gente para gente. Então, primeira coisa, quer ir para o digital com o pé direito, faz um desenho de atendimento muito bem feito. Foca em como esse cara vai encontrar a sua empresa. Se o cara vai encontrar através de um chat, o CEO da empresa tem que estar no chat olhando relatório, que nem eu fico, 24 horas por dia. Quando passa de 2 horas de um atendimento que a pessoa não foi atendida, eu pego na orelha da minha equipe. Os caras sabem disso, entendeu? Então, é muito sobre isso, pessoal. O ferramental, vocês vão descobrir no processo. Como eu passei já várias dicas aqui, mas a ideia inteira, a gente empreendedor, é o seguinte: estamos passando por uma fase que está exigindo muito de todos, entendam? Ninguém está atrasado. Alguns podem ter saído na frente, entendeu? Timing certo, algumas coisas que aconteceram, mas assim, é possível sim aqui de Maceió a gente começar a aproveitar esse momento de desgraça total e tudo tem um lado bom, que talvez o lado bom disso é uma coisa que posso fazer com a gente, que as empresas que sobrevivam preze pela excelência no atendimento. Excelência no atendimento é como o seu Eudes, rei de suspiro, que está ali, ó, vestido no terninho dele, vendendo só, atendendo bem todo mundo que vai. É quando você chega em restaurantes e você, sempre que você vai pedir o prato, você sabe que o prato ele vem bem feito, porque eles têm uma excelência naquilo dali. Então, eu acho que a busca pela excelência no atendimento, ela vai ser o grande diferencial das empresas alagoanas para sobreviver. Então, eu estou vendo mercadinhos, viu, Wagner, que estão dando show, e fazendo empresas grandes passar vergonha, atendendo rápido, mandando mensagem na hora, conversando. Tem um cara que eu compro peixe aqui, o cara que vende aqui na frente do Bom Preço, que vende peixe, camarão, umas coisas e tal ali. Cara, o cara tem um WhatsApp, você liga para ele, Manuel, tem não sei o que, ele tem, tá hora, já deixei separado, quer que eu leve aí na sua portaria? Essa galera tá dando um show de atendimento. E tem muita gente que estava trancada dentro de sala que, infelizmente, se perdeu no mundo digital porque exige a empatia. O mundo digital exige a empatia, exige que eu me preocupe com o tempo, com as pessoas. Então, para mim, digital não tem segredo mágico, não tem regra mágica. É um trabalho de formiguinha, levando como cerne excelência no atendimento e no produto que você está vendendo. Tá? A internet ela é fogo, é uma faquinha de dois lados, certo? E um desses lados corta bastante na carne do empreendedor, que é, se você for no Reclame Aqui e digitar Tracto, você vai ver que 100% dos nossos atendimentos estão lá, foram respondidos. Mas teve gente que foi lá e reclamar. E cada uma dessas dói, sabe? Você olha assim e diz, poxa, são poucas para 7 anos de empresa, mas mesmo assim dói. E o que a gente vai descobrindo com o tempo é que, assim, existem clientes inagradáveis, que você tem que saber demitir, tem que saber não correr atrás desse povo, mas principalmente é entender, quando você preza por isso,
a chance de você sobreviver no digital, do boca a boca acontecer, da viralização realmente acontecer do seu produto ou serviço, é muito grande. Então, queria deixar vocês com uma mensagem, Wagner, assim, que a gente está nesses 10 minutinhos finais aqui para a gente poder Paulinho, bater. se por acaso Ah, precisar se estender, eu hoje preocupado aqui quando você me mandou a lista de itens que você ia tocar no assunto, tem uma dica que me deram aqui, é o seguinte: se eu derrubar, encerrar aqui a live, né? E abrir de novo, eu tenho mais 1 hora. Então, se houver necessidade, eu acho que pelo tamanho da discussão, eu acho que eu gostaria muito de entrar, talvez ganhar mais 10 minutos, se for o caso. Se a turma concordar, eu posso dar uma derrubada agora, entendeu? Que eu gostaria de discutir um pouco com você sugestões, que propostas, que ideias, conversar um pouco sobre o que é Tracto no sentido de investimento, como é que pode trazer investimento para Maceió, se pode se criar um ecossistema em torno disso. Então, eu ia fazer uma proposta para todo mundo aqui. Se todo mundo concordar, pessoal, eu posso encerrar e abro uma nova live. Com isso, vamos embora. ganha mais 1 hora. Entendeu? Mas nós não vamos conversar essa 1 hora, mas podemos conversar 10, 15 minutos. Então, se todo mundo concordar, levanta o dedinho aí, dá positivo, que aí eu posso encerrar e abrir um pouco a live para não se perder pela metade, pelo tamanho que é esse mercado que você levantou, as ferramentas, entendeu? Que a gente podia discutir um pouco mais, uns 10, 15 minutos, não muito mais do que isso. Eu encerro, salvo e abro de novo, tá certo, Paulinho? Tá bom, Então, combinado. pessoal, eu vou encerrar e vou voltar para a gente poder conversar um pouco sobre ferramentas e como utilizar isso no nosso negócio, tá certo? Só um minutinho. Ok, estamos de volta. Vamos embora ver se dá certo isso, né? Eu vi lá que ainda tinha 47 minutos, eu não sei se estavam conseguir. Mas é uma tentativa de ganhar tempo. Eu não sei se poderia, lá no fim, encerrar, não sei. Precisava que o Thales aí me ajudasse para saber se eu consigo. Bom, Tá. Paulo, daí você está falando de processo, você falou de ferramentas e falou que, no final das contas, tudo vai bater lá no ser humano. Né? Me diga uma coisa, como é que está a sua visão de que mercados, potenciais de mercado, nós teríamos aqui em Alagoas, né, no seguinte sentido: como é que a gente pode usar essas ferramentas? Que sugestões você daria para as empresas nessa crise que nós estamos enfrentando, para que elas possam ser ter mais sucesso, entendeu? Bacana. Tá certo? Que sugestões você daria? A segunda pergunta que eu gostaria de colocar para você é: como é que está o mercado de vocês? Né? Porque parece que o mercado de vocês ele vai explodir de clientes. Como é que foi o crescimento de vocês? Tem crescimento no seu mercado? Quais são as dificuldades? Então, que sugestões dá? Tá certo? Que crescimento existe hoje no mercado digital? Se existe isso, se é em todos os setores do mercado digital, tá certo? E como é que você pensa em crescer? Legal. Wagner, obrigado demais. Eu acho que a primeira pergunta respondida é sobre as oportunidades que a gente tem aqui em Alagoas. Olha, Wagner, eu comecei uma ideia aqui, um projeto, que é o Tracto Marketing Show, né? Que é o evento e tal, a forma como a gente começou. A ideia do Tracto Marketing Show, ela surgiu de uma coisa que foi bem interessante, sabe? Dar um abraço para o Fábio, um amigo meu empreendedor que acabou de chegar aqui. Fábio, grande Fábio, tamo junto. Só lembrar uma coisinha: se esse negócio cair, eu abro, tá certo? Eu tentei, mas não sei se eu consegui. Vamos lá. Tá bom. Então, assim, só para colocar para vocês, eu iniciei um projeto aqui que veio de uma experiência bem ruim.
A ideia do Tracto Marketing Show, ela nasceu quando eu estava em São Paulo. Eu estava passando por um processo de aceleração no Google, que chamava Google Campus, que é Google for Startups. Eu passei 6 meses lá no prédio da Google, com um timaço do Google, sabe? André Barrense, Giovana, Calói, só gente muito boa, treinando a gente e tal, passando por lá. E apresentava a gente para vários investidores. E os investidores viam o material da gente. A startup ela tem como se fosse uma apresentação, sabe? Que chama pitch deck. Então, eles viam o material onde eu dizia em 10 slides, isso é muito legal para negócio, depois a gente pode conversar um pouco mais a fundo disso, tá, Wagner? Mas eram 10 slides onde a pessoa entendia mais ou menos o que era tracto, e aí o cara disse, pô, quero chamar para conversar, quero bater um papo com o Paulo. Aí eu ia lá conversar com o cara. Então a gente ia para um café ali perto da Faria Lima e tal, sentava lá para tomar um café. E o cara, aquele padrão, né? O pessoal lá em São Paulo e tal. Aí quando viu o meu sotaque, me via, tipo assim, sabe? Eu dizia, olha, na Maceió, a gente tá baseado lá. Os caras, ele meio que tirava a gente de tempo, sabe? Assim, falava, porra, Maceió, porra, passei minha lua de mel lá, e tal. E era sempre um lenga-lenga que eu tinha que passar, sabe? De tipo uns 10 minutos falando água para poder falar de negócio. E essas amenidades vão incomodando com o tempo, sabe? Porque elas não acontecem com outros empreendedores. Então o cara meio que já tirava de tempo. Aí sabe o que eu fiz? Eu disse, cara, quer saber? Um dia eu saí com uma conversa com um investidor e o cara soltou uma piadinha aqui de Maceió, sabe? Eu não vou nem reproduzir, porque eu não gosto de reproduzir coisa ruim. Eu não mandei o cara, sabe, pra gente manter a educação aqui, mas aí eu fiquei tão puto, mas tão puto na hora, sabe? Fiz aquele sorriso assim pro cara, ele viu que eu. Aí eu saí de lá, fui no campus, cheguei no escritório, que era onde a gente tava com o escritório compartilhado, bufando, vermelho, e aí bati na mesa e disse, esses filha da puta. Eu disse, filha da puta, vamos ver. Aí eu disse, olha, eu vou levar esses caras todos para Maceió, para esses bosta pararem de pensar que aqui é a terra da novela dos anos 80, sabe? Eu falei, cara, vem pra cá. Aí foi o que eu disse. De uma experiência ruim, eu criei o Track Marketing Show. A ideia era juntar o ecossistema de negócios aqui em Maceió. E qual era a minha tese? Mostrar as oportunidades que a gente tem aqui no nosso estado. Então, eu comecei com um processo meio inocente, como todo mundo começa, eu não sabia o que é que eu estava fazendo, não sabia o que é que a ideia. E Wagner foi tão bem aceito pela comunidade, sabe? Que a ideia da gente era valorizar os pequenos valorizar os pequenos negócios enfim, o negócio aqui em Alagoas. Você me perguntou de oportunidades em Alagoas. Wagner, elas já existem. Eu comecei a descobrir negócios incríveis aqui em Maceió. Como, por exemplo, tem uma pipoca que é feita em Palmeira dos Índios, sabe, que concorre com a Box. O cara é uma cooperativa, é um puto empreendedor, não tem nem calçamento na rua quando sai os caminhões carregados de pipoca. E o cara fatura alguns milhões no ano. Então, assim, as dicotomias de Alagoas eram grandes empreendedores, grandes negócios que estavam escondidos. Tinham pequenos negócios também, sabe, Wagner? Como o do Paulo Cascais, que era o Alagoanice, que é um projeto de valorização do alagoano, onde ele criava camisas, bonés e tal. E muita coisa ligada também ao turismo. Turismo receptivo, turismo de recepção das pessoas, mas ainda muito pulverizado. Geralmente, a gente monopoliza a discussão do Estado naquela conversa até que a gente teve, Wagner, com cana-de-açúcar, que a gente tem, aí a gente tem do outro lado o setor do turismo. E a construção civil, que é uma coisa natural de todas as cidades, mas não entra na cabeça das pessoas inicialmente, é isso. Turismo, que a gente tem, e cana-de-açúcar. E quando você vai cavando um pouco mais a fundo, a massa de Alagoas ela é feita de pequenos e médios negócios, sabe? E essa massa econômica foi como foi feito, por exemplo, muita gente não sabe, mas do período depois pós-feudalização, quando começou o início do capitalismo, ele começou lá no Reino Unido, sabe? Com as pessoas que eles têm a fama de fazedores de sapatos, sabe? Quem quiser estudar um pouquinho dessa história do mundo, eu recomendo demais. Então, eles começaram a juntar pessoas que tinham habilidades e os pequenos negócios são a alma e a base do Reino Unido, entendeu? Então, o Império Britânico foi construído muito depois disso com esses pequenos negócios. Aqui em Alagoas, a gente tem oportunidades variadas. Por exemplo, nós temos uma população que a gente sabe, em média, né? Infelizmente, nós temos 80% de semi-analfabetos funcionais. Então, isso para a gente é uma tristeza. E sabe como é que eu olho para isso? Eu disse, cara, se a gente conseguir alfabetizar
mais uns 30%, deixar essas pessoas enquadradas no mundo dos negócios, a gente vai ter um público consumidor gigantesco. Então, as dificuldades da gente, Wagner, são oportunidades de negócio. Então, nós temos oportunidade no processo de educação, de formação dessa população. Nós temos, além disso tudo que a gente tem, oportunidades que a gente oferece de atração de negócios aqui para Alagoas. A gente mora literalmente num paraíso. Infelizmente, esse paraíso acaba mais ou menos ali na Lagoa Mundaú. Mas vai com o tempo, aquilo dali vai se acabar. Tem um cara chamado Carlos Jorge, que tem um projeto chamado Manda Ver no Vegel, que está mudando a realidade daquele local. É assim que funciona, sabe, Wagner? Nas oportunidades, ela não, existe um termo em inglês que chama low hanging fruit, que é tipo assim, você pega a fruta que está mais baixa da árvore, sabe? Essa aqui é a mais fácil. O caminho mais fácil, ele não existe para a gente. Ele não é natural daqui de Alagoas. O que existe para cá são oportunidades travestidas de problemas. Então, onde tem problema em Alagoas? Eu vou dar um exemplo. Você tem um bairro como ali o Jaraguá, que já foi belíssimo, você sabe disso, Wagner, em várias épocas diferentes da nossa história. Hoje está acabado, mas volta aos poucos e assim vai. E você tem ali o Riacho Salgadinho, poluído de algumas décadas para cá, e que aquilo dali sendo consertado, sendo refeito, sendo trabalhado, a gente consegue revitalizar uma área incrível da cidade. E como é que a gente consegue revitalizar essa área incrível e forçar até o poder público e outros atores a poder se esforçar para resolver esse problema? Por exemplo, esse dinheiro não está aqui em Maceió. E a gente tem muito dinheiro espalhado pelo Brasil e pelo mundo, procurando bons negócios. Não tem esse negócio. Então, por exemplo, hoje a gente está passando por uma pandemia, por uma coisa totalmente diferente. Não dá para a gente, vamos dizer, Wagner, contextualizar o real, mas esse dinheiro existe. A Tracto, por exemplo, está levantando capital. Já eu chego nesse ponto. Mas, por exemplo, você tem aquela área do Jaraguá, com aquele terreno, com aquelas coisas todas ali. Você pega um grupo francês, ou ele, como o grupo Live que eles têm, que eles fizeram, eles reformaram o centro de convenções, tá? Através de uma PPP. O Centro de Convenções de Salvador. Eu fui para a inauguração. Os caras investiram um caminhão de dinheiro lá. É um grupo francês que comprou lá? Um grupo francês que arrendou por 30 anos, tá? Lá. E esse grupo francês, eles sabe como foi que esses caras conseguiram? Missão de negócios. Saindo Paulinho, do Estado. pessoal, se cair, eu vou reativar, Tá. viu? Porque eu não sei se eu consegui burlar no bom sentido. Vamos ver. A hora. Mas se ele conseguir, vamos pensar assim, saindo e fazendo missões de negócio, de atração de negócios para Alagoas. E você não atrai negócios para Alagoas falando mal do Estado. Falando mal das coisas. O que é mal, a gente já sabe. Como a gente transforma isso em oportunidade, é da seguinte forma. Olha, nós temos um problema de uma poluição nessas praias, línguas negras e isso aqui. Nós estamos buscando empresas que tenham uma pauta verde, que estejam dispostas a investir. Em contrapartida, nós como cidade, Estado, nós vamos lidar isso. E aí, isso pode ser negociado de várias formas diferentes. Os problemas que a gente tem que resolver vão ser resolvidos não só por alagoanos. Nós não podemos ser bairristas. Nós temos que atrair empresas de todo o Brasil e do mundo para se estabelecerem aqui em Alagoas. E a forma não é só incentivo fiscal, isso aí é uma conversa primária e primitiva demais, sabe? Na verdade, as boas empresas elas não querem apenas, ou querem um incentivo fiscal. Muitas vezes quer um terreno. Eu vou dar um exemplo, Wagner. O pessoal de Uberlândia, quando o Tracto tinha 3 anos de vida, me deu um terreno, veja só, passado pela Prefeitura de Uberlândia, dizendo assim, olha, Paulo, se você se estabelecer aqui, contratar e criar a Tracto, colocar a Tracto aqui em Uberlândia, a gente lhe dá esse terreno que está avaliado aqui em R$500 mil. É o incentivo da cidade para poder o empreendedor se estabelecer. Cara, sabe que eu não fui? Primeiro, não tinha pujança, não era o momento. E segundo, que eu fiquei, putz, por que a gente não faz isso aqui? Meu Deus do céu. Tanto terreno, tanta coisa que a gente tem boa, beira de praia, litoral, para a gente poder explorar. Não faz, porque não é magicamente. Você começa num dia e magicamente vai sair fazendo, sabe, Wagner? É diferente. A gente está falando sobre um processo que demora anos, é um pensamento a longo prazo. Eu tenho guardado um projeto comigo, que eu vou abrir com vocês aqui pela primeira vez, que é assim, eu tinha imaginado o Maceió 2030, lá em 2010. Eu disse, pô, em 20 anos a gente consegue. Nós veio a Tracto no meio do caminho e foi. Qual é o projeto Maceió 2030? Ele é um repensar
da cidade, do ponto de vista da academia, sabe? Do pessoal que trabalha com assistência social, nós não temos como crescer sem combater a desigualdade social em Alagoas. É impossível. Para a gente poder ter clientes que compram nossos produtos e serviços, nós precisamos ter dignidade, principalmente para as pessoas mais pobres. E é possível fazer. É possível, né? E isso está sendo mostrado não necessariamente a iniciativa pública, ela muitas vezes parte da iniciativa privada. O Carlos Jorge no Vergel está dando exemplo, mas ele é uma das pessoas, tem várias pessoas espalhadas pelo estado inteiro. Então, assim, a gente tem que começar a pegar os problemas principais do estado e transformá-los, fazer pitch, que nem eu chamo, transformá-los em oportunidades pragmáticas. De dizer assim, com a Tracto, eu vou dizer, com o Marketing Show, a minha iniciativa é criar o maior evento de negócios do Brasil que acontece em Maceió. As pessoas dizem, porra, mas maior que São Paulo? Eu digo, sim, e não é por vaidade, não, esse negócio. É porque eu acredito que o Tracto Marketing Show, a gente vai conseguir fazer um rebranding do Estado e transformar isso aqui com a ponte aérea que a gente já estava ligado agora, né, com Portugal, principalmente com voos diretos internacionais vindo para cá, fazer um evento de negócios internacionais, mostrando para as pessoas as oportunidades que a gente tem no nosso estado. É possível fazer um evento para 20 mil pessoas, para 30 mil pessoas aqui no estado? É possível. Então, que nem eu, tem vários empreendedores que estão começando, mas para poder chegar nesse pensamento, sabe quantas pessoas foram para o primeiro evento? 500 pessoas. Para você poder começar, você pode começar um evento com 50. Então, é importante a gente sonhar grande, não no sentido, Jorge Paulo Lemann da história, que é uma pessoa que veio de um histórico muito privilegiado. Eu falo, sonhar grande é sonhar grande de verdade. É dizer assim, olha, sabe aquela, tem uma fábula na Bíblia, que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, sabe? Que eu acho bem interessante, porque um pé de tâmara, para poder dar fruto, ele demora, se não me engano, ou é 80 ou é 100 anos. Então, quando você planta tâmara, você não planta para você colher. O que a gente precisa fazer de Alagoas, e na minha opinião, você perguntou onde estão as oportunidades, ela está aqui nas pessoas, é assim, a gente precisa, todo alagoano, virar plantador de tâmara. Eu preciso olhar para as próximas gerações e dizer assim, que estado eu vou deixar para meus filhos, meus netos empreenderem? Eu vou deixar ele com os mesmos problemas que eu encontrei? Se cada um começar a pensar isso do ponto de vista de negócios. Poxa, o Wagner está fazendo um trabalho brilhante com a Record agora e começando a iniciativa de fazer as pessoas repensarem em Alagoas. A gente está conseguindo a atenção das pessoas porque está todo mundo em casa. Finalmente as pessoas pararam para pensar. Então, assim, existe uma oportunidade de a gente olhar para frente e dizer, cara, vamos pegar esses problemas que nos envergonham, como, por exemplo, vamos pegar essa taxa de analfabetismo e não vamos botar só nas costas do governo, não. Apesar de ser a responsabilidade deles, a gente sabe historicamente todos os problemas que tem, mas vamos pensar assim, para frente, cara. Vamos dizer assim, vamos botar uma meta. A meta é, o objetivo de a gente acabar com essa história de 80% de analfabetos e vamos colocar que a gente vai ter 10% de analfabetos nos próximos 30 anos. Paulo, você está falando de analfabetismo e eu acho que as suas palavras, eu acho que são as palavras de todas as pessoas aqui que querem produzir e que não entendem que as coisas têm que ser feitas só dependendo do político, porque nós estamos há 520 anos esperando que os políticos façam e eles não fazem, tá certo? Mas que ações? Você está desenvolvendo um trabalho do Tracto em alguma área de educação, alguma coisa que pudesse ajudar? Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. O que é que a gente faz? Qual é o meu objetivo com a Tracto? Uma empresa lucrativa que pague bons salários e que seja sustentável aqui em Alagoas. Essa é a minha maior forma de ajudar, sabe? Eu emprego hoje gente do Vergel, emprego menino pobre, emprego menino rico, sabe? Não tem isso, certo? Não é uma empresa de cunho, quando a gente diz social no sentido disso. Como é que a gente ajuda os empreendedores? A gente desenvolveu uma plataforma, né, Wagner, que ajuda os profissionais e empresas a poder criar o seu material de marketing com mais facilidade. Sabe qual é a minha maior dor para poder vender? É que as pessoas entendam que precisam que acreditarem nelas mesmas, que elas consigam se levar a sério, sabe? E consigam vender no Brasil todo. Eu estava pensando, vamos lá, por que a gente não tem um e-commerce local em Alagoas forte? Se as pessoas daqui de Alagoas estão comprando, se vai no Mercado Livre, se vai no negócio... Eu vi uma menina que vende biquíni, sabe, do Rio de Janeiro, que vende pra caraca aqui pra Maceió.
o que é que está faltando para as pessoas que têm aqui em Maceió, que tem malharia boa, que tem designers legais e tal, começar a vender. Não precisa todo mundo virar uma Marta Medeiros, entendeu? E começar a vender para a High Society. Não é isso. Existe um negócio no meio de campo. Então, a Tracto, a gente ajuda muito esses profissionais a poder fazer isso. Mas com a Tracto, o que é que eu estou fazendo de fato? A gente já investiu aqui no estado mais de alguns milhões de reais aqui no estado desde que a gente nasceu. Então, a gente compra local, a gente contrata local, a gente tem um esforço muito grande de fazer isso. O Marketing Show já é uma economia que movimenta alguns milhões dentro do evento, trazendo gente do Brasil todo para cá. E a gente também está, por exemplo, a gente tem uma rodada aberta que a gente está levantando agora. Sexta-feira tem uma reunião super importante com o fundo de investimento, sonhando que esses caras acreditem na missão da gente. Sabe qual é o meu sonho, Wagner? É empregar 10 mil pessoas aqui em Maceió, numa empresa de tecnologia. E sabe como é que eu quero fazer isso? Eu sei que não vai ter profissional capacitado quando o Tracto for crescendo. Mas, cara, eu olho empreendimentos que a gente tem aqui em Maceió, onde as pessoas tomam uma quadra da praia para morar. Se eu pegar metade dos paulistas que eu conheço e disser assim, olha, é o seguinte, eu vou te pagar 10 pau por mês e você vai trabalhar aqui, ó, isso aqui você não vai precisar de carro, você vai andando, isso aqui eu vou te dar uma bicicleta e um caiaque ainda de presente para você e seu plano de saúde tá pago aqui, vem para cá. Esse cara pode estar ganhando 30, Wagner, lá. Ele É, tem. essa é uma oportunidade, Paulo, É. que assim, todo mundo sabia. Estou vendo aqui o Emanuel, que acabou de colocar aí uma colocação. Nós fomos, eu lembro que a primeira vez a gente foi num evento de marketing digital para a área do mercado imobiliário em 90 e pouco, 2000, acho que por aí. O que acontece é o seguinte, o processo levou muito tempo, mas eu acho que essa pandemia ela acelerou muito. Sim, E sim. vai acelerar muito algumas coisas que estavam aí. Eu posso trabalhar à distância, eu posso morar num lugar e trabalhar no outro, eu posso fazer meu trabalho sem ser na cidade que eu moro. Eu adoraria morar em Maceió, mas eu trabalho em São Paulo. Pô, São Paulo está uma merda para morar. Você É. acabou de dizer uma coisa importante. Se nossos construtores, que eu faço parte dele, se as nossas instituições percebessem isso, Uhum. que o cara pode, que você acabou de dizer, cara, eu quero criar uma empresa em Maceió para empregar 10 mil pessoas. Eu não vou achar aqui. As pessoas vão poder vir trabalhar, morar aqui, trabalhar aqui. Mas outras pessoas podem vir morar aqui e fazer o trabalho dele lá em São Paulo. Então, o que eu quero Exato. dizer, quinta-feira nós vamos ter aqui uma palestra do Bernard Teixeira, que é um consultor da Falcone, que a Falcone hoje é uma das maiores consultorias do mundo. Ele vai falar sobre gestão de crise para pequenas e médias empresas. Esse cara, ele trabalha em São Paulo. Como ele é alagoano, sabe o que ele está fazendo? Ele já está aqui há uns 40 dias, morando em Maceió, e prestando todos os serviços que ele estava fazendo. Claro, está tudo em casa, prestando vários serviços para as empresas que ele estava trabalhando, morando aqui. Isso abre uma perspectiva de outras pessoas pensarem que puderem trabalhar à distância e morar em lugares melhores. Caberá a nós olhar para essa cidade e dizer que coisas, que ações nós podemos fazer. E aí você diz, você pode pegar um dinheiro do cara lá na França ou lá nos Estados Sim. Unidos, com os fundos de investimentos, e dizer, vamos fazer uma melhoria tal, tal e tal, e oferecer essa cidade como um diferencial para morar. Se Porque você nós temos realmente um perfeito. lugar legal para morar. Wagner, isso vai até no micro. No meu caso, certo? A gente não vai poder utilizar o escritório nem tão cedo, essas coisas que estão acontecendo. E eu refletindo com a Priscila, né? E pensando, poxa, amor, já pensou a gente podendo trabalhar remoto durante um tempo, assim, que seja bom, tendo o escritório, é lógico, as coisas e tal, mas fazendo realmente o remoto uma coisa fixa? Já pensou a gente poder morar, tipo, numa Barra de São Miguel da vida, assim, sabe? Num negócio num condomínio que a gente consiga ter uma qualidade de vida, onde a minha casa também seja escritório, onde a gente consiga fazer as coisas. E a gente começou a sonhar sobre isso, sobre terreno, sobre isso. Aí pensa, veja só,
O grande problema da gente, a gente falava, pô, segurança, né? Então, segurança é um problema muito certo. Ah, vai ter casa, tem que ser condomínio fechado. Aí imagina, só fechar os olhos e imaginar, daqui a 10 anos, que a gente tenha reduzido insanamente o número de violência daqui do estado que a gente tenha e que finalmente a gente possa comprar casas, sabe? Ou morar começar a pensar em empreendimentos que são cidades por si só, sabe? Como tem nos Estados Unidos. Se você, Flórida, quem já foi para lá sabe bem como é que funciona aquelas mini cidades que eles montam de condomínios fechados ali. O cara dirige, às vezes, 1 hora para chegar no centro da cidade, mas ele não está nem aí para ir para a cidade, sabe? O que ele quer é a qualidade de vida daquele empreendimento. Então, na minha visão, eu estou vendo tanto o crescimento da gente como as oportunidades das pessoas morarem cada vez mais distantes do centro, né? Buscando cada vez mais uma qualidade de vida que o home office oferece. Então, quando a gente está falando sobre atrair dinheiro de fora, sabe, Wagner? Ele vem também com uma perspectiva europeia de algumas coisas, ou americana, ou até mesmo de outras cidades. Por exemplo, eu fui para um hotel fazenda com o Google, que fica no interior, fica em Itatiba, ao interior de São Paulo. É um super hotel fazenda. O cara pegou uma fazenda, sabe? Uma puta de uma fazenda, e ele fica a 1 hora de São Paulo. Ele em São Paulo capital. Ele pegou uma fazenda, a fazenda é belíssima, era uma fazenda de café e tal, um hotel muito incrível lá. E aí, resumindo, ele pegou para poder monetizar também a fazenda, ele criou um condomínio fechado com acesso às áreas comuns desse hotel fazenda. Olha que bacana. E lá, várias casas, que são casas que é como se fosse de campo. Ele botou uma internet de altíssima velocidade. Aí sabe o que está acontecendo? A turma tá morando lá e indo trabalhar em São Paulo. Sai nos horários certos e tem a qualidade de vida em casa. Com a pandemia agora, eu imagino como é que não está a turma lá, que está trabalhando, morando no paraíso. Então, eu acredito que é o seguinte, o segredo para mim, para a construção civil e internet, que a gente vai colocar, é se conectar, tiver a internet mais rápida que o cara possa ter, uma internet de excelência, sabe? Olha, pode ter certeza, você pode botar o empreendimento aonde for, que quem tiver essa oportunidade, quem tiver esse pensamento de trabalhar remoto vai. Então, na minha opinião, o que a pandemia trouxe foi essa possibilidade de a gente sonhar com a qualidade de vida que a gente tinha na cidade do interior. Sabe como é que era a cidade? Eu cresci numa cidade do interior. Então, cara, se você lembrar Arapiraca na década de 80, meu amigo, você podia sair para um lugar, um assalto ou outro, era muito raro, entendeu? Só se você fosse vacilando mesmo. Mas assim, era muito raro. Geralmente você conseguia sair na rua, eu saía sozinho na rua de manhã e colocava. Eu acho que a gente pode pensar numa volta dessa vida, talvez quando a gente se espalhar um pouco mais desse grande centro de Maceió, está todo mundo aglomerado aqui na Ponta Verde, e eu acredito que isso pode se expandir para outros bairros e trazer qualidade de vida com bairros projetados, planejados. Essa é uma visão que eu tenho para frente. Isso só vai acontecer, Paulinho, que isso é um sonho bom, se as pessoas conseguirem trazer negócios para o Brasil. Perfeito. Por exemplo, Wagner, imagina o seu negócio, ele pode gerar, o seu e algumas empresas, sim, eles podem gerar outros prestadores de serviço. Perfeito. Tipo uns satélites, né? Do astro principal. Vou dar um exemplo. Talvez aí você gere, porque você falou de uma coisa que a gente reclama, e quando eu cheguei aqui dizia o seguinte, eu estou em Maceió há 35 anos, eu dizia o seguinte, a turma está reclamando da cana-de-açúcar, cara, são indústrias, esses caras têm que abrir outras coisas, mas não querer acabar com a indústria da cana. Perfeito. Porque ela gera toda uma cadeia de fornecimento de serviço que é um ecossistema violento. O que nós tínhamos que ter feito era pensar em outras coisas, não acabar com os caras. Exato. Mas, é o que você está falando, se você coloca uma empresa de 10 mil pessoas trabalhando na área digital, você vai precisar de ferramentas, você vai precisar de vários outros pequenos empreendedores, serviços que vão gerar necessidades. É isso que a gente tem que gerar aqui. E outra coisa, Wagner, você está falando uma coisa que eu acho super importante. O Guilherme, que era o Guilherme do Maicai, que infelizmente não está mais com a gente aqui com a desgraça que aconteceu, mas eu e o Guilherme, eu conversava bastante com ele, e ele é um cara que a gente se alinhava muito na ideia, né? E a gente conversava olhando para o litoral sul, né? Olhava a Barra de São Miguel, aquela época, e dizia assim, putz, pô, Guilherme, já pensou se a gente conseguisse montar ali um centro de convenções e eventos? À época, eu estava pesquisando, por exemplo, um empreendimento que eu sou doido para trazer aqui para Maceió, que é uma piscina de ondas.
cara, para aquela área, aquele balneário que tem aquilo dali, a gente poderia trazer pessoas do Nordeste inteiro. Nós podemos ter, do mesmo jeito que Fortaleza, sabe? Você tem um beach park, você tem outras coisas. A gente pode ter empreendimentos. Então, mas esses negócios não vão sair do dinheiro daqui. E não precisa acabar uma usina, não precisa acabar uma coisa. É o seguinte, são empreendedores, sabe? Capacitados, que consigam chegar, bater na porta de um fundo americano, sabe? Ou um fundo que seja, dizer assim, olha, é o seguinte, eu tenho um projeto aqui que ele é de 200 milhões de reais no primeiro ano dele daqui que a gente vai ter, e um projeto de 500 milhões de reais nos próximos 10 anos. Top entrar? O faturamento dele pode ser 2 bilhões. Está aqui como é que funciona, eu já tenho terreno, que é isso aqui, vamos colocar? Eu já tenho... Então, as pessoas têm que entender. A gente está falando sobre o nascimento de Stanford, por exemplo, na Califórnia. Foi um cara que um dia decidiu montar uma universidade. Nada começa 100% grande. Então o cara disse, olha, vamos começar, mas ao mesmo tempo a gente tem empreendedores e negócios que possam atrair aqui para Alagoas. Então, eu tô com o pessoal da Wave, que é uma piscina de onda que está de Santa Catarina, e eu estava dando uma olhada como é o empreendimento. É uma piscina de onda com condomínio fechado, aquele modo onde você consegue alugar o tempo livre, aquela coisa toda, sabe? Que você consegue, que é timeshare e tal, aquele negócio todo. E eu falo, cara, aqui em Maceió a gente precisa de mais atrativos que vão além da praia. No caso da Tracto, meu sonho é a cidade digital aqui em Alagoas. O que é essa cidade digital? Literalmente uma cidade levantada do zero, tá? Com a super qualidade de vida que as pessoas que vão estar lá e as empresas podendo se instalar. De onde eu tirei essa ideia? Eu não estou inventando da cabeça só não, sabe? Eu só posiciono ela aqui em Alagoas. Mas, por exemplo, em Londres, né, no Reino Unido, você tem uma coisa chamada The Tech City. É um prédio, são prédios, na verdade, né, inteiros, dedicados a hospedar empresas de tecnologia, sabe? Então, muitas vezes, o que falta, sabe, Wagner, é ousadia também, sabe? E saber, assim, a ousadia e a resiliência. O que é ousadia? Rapaz, quer saber? Eu vou apostar minhas fichas numa tacada dessa. Sabe por que muita gente não faz? Porque diz que nada em Alagoas que o cara colocar funciona, porque aqui o mercado é difícil. E ninguém tenta, se ninguém tenta, ninguém faz. É aquele negócio, eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu não aposto. Então a chance é zero. Então, eu converso muito com as pessoas sobre isso, sabe? Porque é preciso ter também ousadia, Wagner, para poder Paulo, trazer esses negócios deixa eu lhe diferentes. perguntar uma coisa. Como é que tá o crescimento da sua empresa depois do Covid? Olha, eu vou mostrar uma coisa aqui que geralmente eu não mostro, mas a gente está em casa aqui. Deixa eu fazer uma coisa, que é isso aqui, ó. Esse aqui, Wagner, é o que a gente usa é uma plataforma que eu uso, chama Barometrics, que a gente utiliza para medir o modelo da Tracta de assinatura. E deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse aqui é a gente começando em julho de 2019, tá? De julho de 2019, a gente vinha com um produto, e aí eu quero puxar a conversa para uma coisa. Produto. A gente vinha com um produto que estava não sendo muito aceito no mercado. Estava mais ou menos, as pessoas tipo, não estavam gostando muito. Então, a gente estava praticamente sem crescer durante o período de 2019 inteiro. Né? Quando foi em dezembro, a gente lançou a plataforma nova. Tá? Quando a gente lançou a plataforma nova, o que foi que aconteceu? Um produto novo, mais bem aceito, essa é a curva de crescimento que a gente está tendo. A gente vem crescendo uma média de 60% ao mês, desde que a gente começou. A curva iniciou aqui, isso aqui é quando a gente começou em fevereiro, e março e abril foi o melhor mês de vendas da história da Tracto. Então, isso aqui, no meio de uma pandemia dessa, no meio do desespero, é uma coisa que eu sou muito grato, sabe, ao crescimento que a gente teve. Ao mesmo tempo, sabe, Wagner, eu tenho a humildade muito grande de dizer assim, olha, é uma curva, falo aqui, parece da curva do corona, Luciano. Com o coração meio ruim, mas eu vou aceitar. Mas é dizer assim, apesar disso, a gente tem uma missão que a Tracto ela foi projetada para ser muito grande. E a gente vem levantando capital. Só para ter uma noção, a Tracto levantou até hoje perto de 2 milhões de reais de investimento de capital nos últimos 7 anos. O nosso concorrente, ele levantou, Wagner, vezes 5, 1 bilhão e 800 milhões. Isso me dá 0,01% do investimento dele. E é contra um gigante desse que a gente briga aqui em Maceió. Então, quando eu vou mostrar para os investidores e tal, eu apresento os caras dizendo, olha, a gente tem isso, a gente tem aquilo, e a gente vem martelando, 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 martelando. Mas uma coisa que eu também descobri, bons produtos vendem. Produto ruim não vende. Vai ter dor de cabeça. Então,
ao mesmo tempo que eu falo sobre o empreendedor e tal, é importante demais preparar bons produtos, tá? E, Wagner, eu queria dizer uma coisa que eu acho super importante para a turma que está assistindo a gente, que o Google me ensinou e fala justamente sobre isso. Você sabe, Wagner, sabe bem que veio de um processo de falência na família, mas muitos empreendedores que eu conheço, eles têm muito medo de errar, de dar errado, de falir, sabe? E quando eu fui, o Google chamou para fazer um treinamento de liderança em Israel. Então eu passei 15 dias lá em Israel, sendo treinado pela equipe do Google. E teve um cara chamado Punit, que ele treina os executivos do Google sobre visão de mundo geral. Então, meu projeto foi sobre liderança, eles me treinando sobre liderança e tal. Aí eu fui para lá. Cara, o Punita, ele pegou uma foto, ele é descendência indiana, nasceu em Londres, né, mas mora nos Estados Unidos hoje. E ele pegou uma praça lá, uma rua lá em Londres, bem famosa, que tem vários prédios, tipo a Times Square, da década de 60, mais ou menos. E tem várias marcas, sabe, lá espalhadas. Aí ele disse assim, o que é que vocês estão vendo nessa foto? Aí todo mundo olhou, eu também, né? Todo mundo, várias marcas, tal, sucesso, economia e tal, não sei o quê. Só, vocês têm que prestar atenção numa coisa. De todas as marcas que estão aí, só uma sobreviveu até hoje. Chama Coca-Cola. O resto de todas as marcas, elas já não existem mais. E eram grandes empresas à sua época. Ele falou com a seguinte frase: o seu negócio não é o primeiro, nem é o último. Então, primeira coisa, perde o medo de falhar, de errar, tenta se reconstruir, dívida faz parte, é preciso se projetar e para você poder crescer. Então, a falha é parte. Então, muita gente deixa de tentar por causa disso. E somado a isso, quando a gente deixa de tentar, ou muita gente tenta e se apega, se acomoda. E aí fica naquele cantinho ali da segurança, entendeu? Olha, eu estou seguro aqui, eu não vou dar um passo para frente. Eu até assisti o Leandro Carnal falando uma coisa que eu achei super interessante, que ele disse assim, uma mulher estava casada com um cara que roncava muito e fedia muito. Mas aí uma amiga dela disse assim, olha, meu rapaz, fique com ele porque ele é trabalhador. Imagina se você pega um que te bate. Então, tipo, a pessoa sempre projeta que sair daquela situação desconfortável significa que você vai para uma pior ainda, não é assim? A zona de conforto faz com que vocês fiquem nesse canto aí parado. Então, a ideia inteira que ele estava mostrando para a gente é, cara, perde o medo, tenta, seja ousado, sabe? Vai para frente, vai para o mundo. Paulinho, Deu errado, entendeu? E segue deixa eu, vida. deixa eu tentar voltar assim. Você colocou aqui no começo que se as pessoas quiserem ter sucesso no seu negócio na área digital, ele tem Uhum. que ter um bom atendimento, tá certo? Ele tem que não pode desprezar o lado humano, que o resto são ferramentas, Isso, né? Se você vai vender a pizza, como você colocou, ou vai vender um imóvel, ou vai vender um produto, você tem que saber. Se você vai abrir um negócio, você tem que saber para quem você vai vender, qual é o teu público, não é isso? perfeito, Que é a perfeito. persona. Quem é essa persona? O que é que ele gosta? Eu vou vender para quem? Olha, Eu vou oferecer o quê? é, Entendeu? Então, isso, assim, aí depois que você define, você começa um trabalho digital. Não é isso? exato, exato. Quem já está com o seu negócio aberto, nesse momento, com a sua experiência, o que Hum, é que você poderia, a gente está chegando aqui já no momento quase de tá? encerrar, o que é que você poderia sugerir para que essas pessoas enfrentassem Tá. essa dificuldade que nós estamos agora? Focar um Olha, pouco mais nisso para a gente. olha, Wagner, eu tenho uma coisa que eu acho super importante, que foi o que mudou minha visão de negócios e ajuda a Tracto a crescer bastante, que é o seguinte. A gente vem numa situação, Wagner, onde as pessoas pararam de escutar umas às outras, tá? Então, deixa eu tentar explicar isso na prática. A McDonald's, tá, lá atrás, estava com muita dificuldade de vender milkshake. Então, eu estava com a empresa, tinha milkshake. Os caras contrataram os profissionais de marketing mais foda que tinha no mundo, disseram, olha, vamos lá. Aí os caras pensaram, vamos botar mais chocolate, vamos fazer ele saudável, vamos não sei o quê. E começou com várias coisas diferentes, sabe? Então, assim, e nada dava certo. Nada dava certo. E aí eles resolveram contratar dois consultores, um de Stanford e um de Harvard, né? Do MIT, perdão. E esses consultores tinham uma tese, tá? Essa tese chamava Job to be Done.
em inglês, job, né? O trabalho a ser feito, job to be done. Então, o que é o trabalho a ser feito? Eles pegaram, foram na McDonald's com a equipe de pesquisa, pranchetinha na mão, foram lá na fila do drive-thru de manhã para perguntar às pessoas o porquê. Aí vinha uma pessoa no drive-thru e falava, olha, senhora, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, eu gostaria de fazer umas perguntas. Ah, claro, e tal. Olha, por que você contratou esse milkshake? A pessoa diz, contratou? Não estou contratando milkshake. Ah, eu estou comprando. Não, qual o problema que você está tentando resolver ao contratar esse milkshake? Qual o problema? Em inglês faz mais sentido. E aí a pessoa, olha só, é porque eu vou para o trabalho, eu tenho que dirigir meia hora, 40 minutos, é muito chato. Então eu passo aqui, compro um milkshake e me divirto. E aí eu pego o milkshake e saio andando com ele e vou até o meu trabalho. Geralmente o milkshake demora aí uns 20, 30, 20 minutos aí. Eu me divirto enquanto eu estou dirigindo, porque é muito enfadonho. Aí ela anotou. Aí perguntou, olha, quando você não contrata o milkshake, que outro produto você contrata para resolver esse problema? Aí a pessoa disse, eu contratava a banana. E a banana, ela era ruim porque eu comia rápido e não me dava satisfação nenhuma. Eu também já contratei donuts. Aqueles donuts, aquelas rosquinhas. Então, e ali, mas era muito ruim, que eu me lavo as mãos, eu estava dirigindo no carro, ficava sempre com atenção. Então, aquilo dali não, milkshake não, ele vai no copo ali, eu vou me divertindo, é o que eu gosto. Ponto final. Ela anotou aquilo dali. Aí os meus pesquisadores fizeram essa pergunta para várias pessoas e descobriram um padrão. Quando foi à tarde, né, final da tarde, à tarde, assim, umas 4, 5 horas, eles começaram a perceber que várias famílias estavam indo lá. Enquanto de manhã, tinham pessoas que iam no seu carro, no drive-thru, e a maioria que ia para lá também gostava de descer e ir para comprar no balcão direto, porque esticava as pernas, porque já vinham de uma dirigida mais longa. E aí ele dizia, quando eles entrevistaram essa pessoa que estava passando descendo no balcão, ele dizia, poxa, uma coisa que me incomoda é que eu tenho que esperar essa fila de gente todo dia que está comprando seu café da manhã, que McDonald's é diferente no Brasil e nos Estados Unidos, está comprando seu café da manhã e eu só quero um milkshake. Aí é meio chato e às vezes eu deixo de comprar, eu desisto e vou dirigindo para o trabalho, compro outra coisa. À tarde, eles perceberam que eram famílias. Aí fizeram a pergunta, por que você está contratando esse milkshake para o pai? Aí o pai disse, olha só, respondeu com surpresa, a mesma coisa, né? Olha só, eu digo não para o meu filho o tempo todo. Meu filho fica pedindo, vamos na loja de brinquedo? Não. Vamos, a gente tem filho, sabe que é assim. Vamos não sei o quê? Não. Não. Aí tem hora, vamos tomar sorvete? É aquela hora onde você cede. Bora, vamos. Então, era um momento de conexão entre pais e filhos. Então, ele ia lá e ele estava com a família dele, que ele disse, olha, eu tenho um filho adolescente, eu trago ele aqui para poder me contar, que eu percebo que ele está triste às vezes e eu quero saber o porquê que ele está triste, sabe? Então eu venho, compro o milkshake e faço isso. Ah, beleza. E você contrata aqui outros serviços do Taroral? Aí o cara falava que era assim, ou levava para a loja de brinquedos, ou levava para o shopping, para outros locais. Resumindo, os consultores descobriram o que os melhores times de marketing não descobriram, apenas perguntando por que as pessoas contratavam aquele produto. De manhã, eles descobriram que o copo, ele era molenga. Então, quando eles estavam apertando, às vezes a tampa soltava. O canudo não era grosso o suficiente, era aquele meio mole, então ele não conseguia tirar o milkshake da forma. E ele também suava muito, e estava na dimensão errada para o cup holder do carro. Eles alteraram isso. Eles chegaram na parte, observaram que as pessoas que estavam ficando em pé na fila para comprar sorvete e montaram o quiosquezinho de venda apenas de sorvetes. Quando foi à tarde, eles pegaram e perceberam que eram famílias e criaram o McLanche Feliz. Colocaram um brinquedo associado ao lanche. O que isso quer dizer? Aumentar vendas, novamente, não é sobre técnicas, manhas, ferramentas. É sobre escutar o seu cliente. E como é que você escuta o seu cliente? Conversando com ele, perguntando para ele e dizendo assim, o que é que você quer? As vendas aumentaram exponencialmente e porque eles começaram a escutar os clientes, eles viraram hoje a maior loja de venda de brinquedo do mundo, que é a McDonald's, que as pessoas às vezes não sabem disso. Isso veio de um projeto bem interessante, quem quiser procurar. O Henrique falou pesquisa de mercado, eu adicionaria, tá, Henrique, a pesquisa de mercado, o job to be done, que é uma coisa bem específica, sabe? Então, eu quero que vocês deem uma olhada depois nessa técnica no Google, como funciona, porque é bem interessante, tem livros sobre isso também, escrito, eu não sei se tem em português ainda, mas, enfim, já deve chegar, mas, assim, é super bacana isso para mostrar que
A forma como você vende mais é escutando. Então, se o cara já está com o negócio online, não está conseguindo vender, pergunta o porquê para o cliente. Aí o McDonald's não concorre. E uma empresa que não tem essa cultura, eu digo do online, eu digo assim, como é Uhum. que você acha que as pequenas empresas, o que é que as pequenas empresas poderiam fazer para buscar ferramentas porque às vezes assim, você está tão dentro do online Uhum. que mas eu estou do lado de fora, eu vejo a dificuldade que eu tive de Sim, achar se você tem dificuldade de colocar pessoas dentro do seu negócio, imagine nós aqui do lado de cá encontrar pessoas que possam ó, trabalhar online, que possam pensar de forma, por exemplo, pesquisa que você podia. Hoje, essa pesquisa que ele fez com a prancheta, hoje ele poderia fazer de forma online, não é isso? sim. Aí, ó, Como é que você pode ajudar essas empresas que têm ferramentas? A Tracto ajuda, de que forma ajuda? Não estou querendo vender o Tracto, estou sim, sim, querendo sim. Ó, colocar aqui. Como é que é olha, essa coisa para você ajudar as empresas? tá, a primeira coisa, tá? Se você não se sente confortável, pessoal, no ambiente digital, ele começa com um processo de capacitação, tá? E aí, como é que você se capacita? Só o fato de você já estar aqui com a gente já é um passo super importante, mas o segundo lado é procurar especialistas e referências na área. Como é que a gente faz isso? Perguntando, tá? Então, quando você começar a perguntar para as pessoas, poxa, quem é essa pessoa que eu posso conversar e bater um papo? A segunda coisa, que eu acho que isso é uma coisa de gestão, não é digital, é aprender a delegar. Se eu não sou muito bom na parte digital hoje e eu preciso de uma pessoa boa hoje na parte digital, eu tenho que encontrar algum especialista que me ajude. Ah, mas ele vai cobrar caro. Mais caro ainda é fazer as coisas erradas, entendeu? Então, isso é uma coisa. Para quem tiver essa oportunidade. Para quem tiver mais solo, tá? E aí, Wagner, é uma coisa que eu acho bacana você falar disso. A Tracto a gente ajuda como ferramenta na criação dos ativos, do material de marketing, a proposta comercial, a apresentação, o cartão digital, o cartão virtual, enfim, todo esse universo que o empreendedor precisa, ele consegue achar. O site da gente é tracto.io, que consegue começar lá, mas eu extremamente recomendo seguir algumas pessoas. Tem um cara aqui de Maceió que vem fazendo um trabalho incrível, chama Rafael Falcão, do Dicas Digitais. Eu recomendo vocês seguirem ele. Por quê? Ó, Wagner, não tem uma resposta rápida, tá, Wagner? Eu posso passar aqui, juro para você, de verdade, não estou exagerando. A gente pode passar a noite inteira até a meia-noite e eu não vou conseguir listar 10% das ferramentas que o cara tem disponível no mercado, sabe? Então, o que é que eu digo? Como começar? Segue o Rafael Falcão, tá? Primeiro, segue a gente lá na Tracto também, mas alguma coisa que eu acho super importante para poder começar é decidir que negócio você vai ter online, sabe? Vai ser um negócio que eu vou vender para quem? O quê? Porque você não precisa entender do digital ainda, tá? Nessa fase. Quando você souber e quiser escalar, aí vamos lá. Aí vem que ferramenta é a mais ideal para o meu cenário. Aí, se o empreendedor não se capacitar no digital, ele vai ter que pagar um consultor, um funcionário muito bom. Gente, coloca assim: eu preciso de um profissional de marketing digital. E tenta contratar aqui em Maceió. Vai ter um monte de gente capacitada de todo nível que você vai ter agência de digital que pode te ajudar. Você vai ter que gastar dinheiro. Sabe por quê? É aquele negócio da máquina de lavar que quebrou, sabe? O cara vai lá e aperta um parafuso, sabe assim? E cobra Olha, 10 pau pelo parafuso. eu Aí assim, sei. aí você diz, então vai lá e estuda para apertar esse parafuso, né? Para Então, saber qual é o parafuso que eu vou apertar, né? então de Paulinho, verdade eu acho que mesmo. daqui a pouco já deve estar acabando o tempo aí, tá? Tá, tá. Mas já deve cair. Eu só queria dizer o seguinte para todo mundo: olha, pessoal, a ideia é informar as pessoas, a ideia é levantar a bola. A Isso. ideia que eu estou trazendo o Paulo aqui é para fazer esse questionamento que ele fez. Em algumas palestras, tem pessoas que vão. Num consultor, por exemplo, ele vai trazer propostas. Quinta-feira, nós vamos ter um cara muito bom também. O menino que vai estar aqui é um alagoano também. Eu estou trazendo alagoanos de sucesso que morou. O nosso amigo Bernard é um cara que também morou lá fora, morou na França, morou na Alemanha, fez vários trabalhos para a Falcone em empresas do mundo inteiro. A ideia é levantar a bola. No caso dele, ele tem um trabalho feito como resolver o problema das pequenas e médias empresas. Ele vai trazer coisas muito mais diretas. Eu acho que o trabalho hoje aqui foi fantástico,
porque você levantou a bola. Porque todo mundo acha realmente que vai contratar um robozinho que vai resolver o problema. Ah, se eu tivesse. Agora, É, é é, importante. é isso mesmo. É isso É mesmo. E eu importante. queria aproveitar, Wagner, até para lembrar vocês, por exemplo, existem pessoas como professores que hoje estão passando pela mesma dificuldade. Meu Deus, eu estou digital. A gente está lançando com a Tracto, agora em primeira mão, eu vou estar lançando na quinta-feira com o grupo da Rede Mulheres do Brasil, da Luísa Trajano, que faz parte, a gente está lançando a Tracto Educação, que é a versão da Tracto gratuita para professores. Então, a gente vem fazendo um trabalho de formiguinha aqui de poder capacitar. E assim, pessoal, ferramentas vão ajudar bastante, mas é como o Wagner tinha falado, não há mágica, tá? Não dá em uma hora para a gente poder passar uma série de ferramentas. Gestão, como eu passei, Trello, Hora PM, que você consegue fazer toda a sua gestão, o processo para poder fazer a criação, mas tudo está em torno muito do atendimento nessa vida digital. Wagner, se eu lhe disser que tem gente que vende centenas de milhares de reais pelo WhatsApp por mês com seus pequenos negócios, e ele não usa ferramenta nenhuma de automação, nada. Ele usa o quê? Um puta de um atendimento, um puta de uma apresentação de venda e um Instagram que ele consegue botar para frente seus produtos e serviços. E um trabalho de formiguinha. É assim, tá? Então, minha sugestão, pessoal, é desenhe um negócio no papel primeiro e se não é habituado no digital, contrata um puta de um consultor, alguém e segue gente do mercado que vai estar sempre passando. E outra coisa, ó, vou ser bem honesto com você. O mundo digital é dos nerds por um motivo. Estudem. Estudem, estudem, estudem. Pesquisa. Os negócios que vão sobreviver no futuro são negócios que estudam. Onde os CEOs, os fundadores, eles ou contratam gente muito melhores que eles, ou eles estudam bastante. Ou os dois, tá? Mas do mesmo jeito que estava antes, assim, vai não. Ótimo. Bom, pessoal, o projeto Alagoas em Ação, ele é exatamente para a gente mexer com essa nossa capacidade de ajudar os outros. Se vocês tiverem alguma ideia daquilo que foi conversado aqui, pô, vai, eu estou fazendo isso, está dando legal, acho legal usar isso nas lojas que vendem sapato, que vendem roupa. Se vocês tiverem alguma ideia, pô, manda no Instagram da gente. Porque, qual é a ideia? Ao término desse projeto, a gente ter compilado um caderno de propostas ou ideias que a gente possa discutir isso com as associações comerciais, com as associações de classe. Olha, cara, nós tivemos essas ideias aqui. As pessoas estão sugerindo fazer isso tudo. E mais importante, porque não adianta só você, né, Paulo disse aqui de experiência de fundos, de trazer dinheiro de fora, que ele está buscando recursos lá fora, sabe por quê? Porque não adianta eu ter dinheiro sozinho. Não adianta a minha empresa sozinha ser. Eu não tenho mercado. Nós temos aqui fazer o nosso mercado, nós temos que fazer. Estou vendo aí o Sérgio, estou vendo Sérgio Cabral, estou vendo Sérgio Vasconcelos, estou vendo aqui um monte de corretores, um bocado de fornecedores, meu amigo Gerson Fonseca, meu amigo. Não adianta eu querer ganhar dinheiro em Maceió se o meu ecossistema é pobre. Eu preciso encontrar soluções para que as empresas ganhem dinheiro, para que a gente possa vender imóvel, para que você possa vender sapato, para que o outro cara possa vender tinta. Meu amigo Luiz Jardim, que está aí dando os parabéns. Obrigado, Luiz, pela presença. Nós só vamos vender se a gente melhorar esse entorno. E esse entorno só melhora com ideias como a que o Paulo está dizendo. Eu quero trazer para Maceió um projeto digital. Meu amigo, 10 mil funcionários, tomara que você chegue lá, Paulo, de Se coração. Deus quiser, se Deus Pois quiser. é. Sabe por quê, meu amigo? Porque isso vai criar outros mercados. E é isso que nós devemos discutir. Você disse uma coisa, eu vou fazer isso porque eu adoro fazer isso. Eu vou plantar tâmara. Por quê? Porque nós vamos criando condições para que o Estado melhore, independente dos seus políticos, independente dessas coisas. Então, quem tiver ideia, quem tiver proposta, vai, eu estou com uma ideia aqui, passa para a gente, mesmo que você não seja um palestrante. Tá certo? Vai, eu estou com um projeto, gostaria de apresentar na Live Record, lá no Alagoas em Ação.
A ideia é melhorar, a ideia é tentar melhorar nosso estado, tentar melhorar o nosso município. Senão, eu acho que o mercado, nesse mercado digital, ele é muito rápido. Ele é Exato. muito rápido. E as pessoas que não pegarem essa onda, não surfar a onda, tá certo? Quando vier a outra, o cara já chegou na praia, já está noutra corrida. Esse aqui nem é aquele negócio lá que você participa do triatlo. Né? O cara já pegou a onda, já chegou, já está na bicicleta e você ainda está procurando a onda. Então, nós precisamos pensar como comunidade, nós precisamos ajudar um ao outro a sair do buraco, porque o buraco ele é grande e só sai se você se juntar com os outros. Então, essa é a nossa finalidade de pensar. Nós não estamos aqui vendendo um imóvel, tá certo? Nós não estamos discutindo isso, nós não estamos captando recursos com ninguém. Mas eu gostaria muito de captar ideias. Paulinho, muito obrigado. Quinta-feira que vem, tá certo? A gente vai ter essa palestra do Bernard. Eu acho que esse é um trabalho técnico, quando eu digo, é matemático, dados, onde esses caras da Falcone estão fazendo um trabalho legal para ajudar as pequenas e médias empresas. A Tractor, o Paulo já colocou o endereço, é Tractor. É tracto.io, que você pode entrar. A gente IO, aqui. Ponto I de igreja ou de ovo, fica fácil. Para poder as pessoas conhecerem mais o trabalho, tá certo? E a gente expandir um pouco mais, porque hoje a gente está contando história, né? Diferente das outras lives, que elas são técnicas. Eu acho que você falou muito de ferramenta e eu acho que é isso que a gente quer ouvir. Entendeu? A palavra é sua para a gente se despedir, Paulo. E, pessoal, Wagner, obrigado demais, agradecer a todos. É o seguinte, pessoal, muitas vezes a gente pode perder muito tempo tentando achar uma bala de prata para um negócio e tentar. O Wagner falou bem sobre comunidade, né? E pensamento a longo prazo. Eu acho que desapegar da ideia de negócio, tem muita gente. Eu passei por um processo de falência dentro de casa com a família. A gente sabe, eu sei o quanto é doloroso você ter que desistir de uma ideia, mas uma coisa que eu aprendi também é que negócios, eles vêm e vão, né? Eles trocam de mão, o dinheiro fica trocando, ele está vivo, ele vai passando. Então, não é desistir fácil, né, abrir mão das coisas, mas saber também uma hora de dizer, olha, eu posso abrir novas oportunidades a partir de um novo posicionamento. Por isso que eu estou dizendo, ferramenta, ela vem em segundo passo, segundo plano. Apesar disso, você tem ferramentas práticas, a Tracto é uma dessas ferramentas que ajuda no processo de criação de todo o seu conteúdo. Essa é a nossa missão, né? A gente nasceu para isso, eu criei a Tracto para isso, para ajudar profissionais e empresas a negociar melhor. Então, o que vocês precisarem, basta me seguir aqui no Instagram, vocês vão ver muita foto dos meus filhos, que o Wagner sabe bem, aqui que eu estou no home office aqui com a molecada, mas dizer para vocês que as portas de Tracto estão abertas, a gente quer ajudar demais, a Tracto é super barata, ela é R$12,50 por mês, R$12,50 por mês, sem pegadinha, ou R$90 no ano. Então, assim, a gente já tem um preço muito baixo, porque a gente vende no mundo todo. Então, a ideia da gente é escala. Então, entra lá, se gostar, ótimo. Se não gostar, a gente devolve o dinheiro em 30 dias, tá bom? Certo? Então, obrigado, Wagner. Tamo junto. Ok, senhores. Pessoal, até quinta-feira. Vamos ouvir o nosso amigo Bernardo. Se Deus quiser, vai nos ajudar também. Tá bom. Paulinho, saúde. Grande abraço. Um abraço. Fica com Deus, Wagner. Fica com Deus, pessoal. Muito obrigado. Mais. Um abraço, pessoal.